Homem milionário pede à empregada que finja ser sua esposa por uma noite. E a resposta dela o deixa em choque. Leonardo Andrade tinha 39 anos e uma vida que por fora parecia perfeita. Dono de uma empresa de tecnologia que cresceu rápido nos últimos 5 anos, ele era conhecido no meio empresarial como alguém firme, direto e difícil de convencer. Morava em uma cobertura em São Paulo, daquelas com janelas enormes e vista para a cidade inteira. Tinha carro importado, agenda cheia e quase nenhum tempo para respirar. Mas naquela semana, mesmo com tanto dinheiro e poder, Leonardo estava inquieto. Havia uma reunião marcada para a sexta-feira à noite, com um investidor árabe bilionário chamado Omar Al-Farid. Se aquele contrato fosse fechado, a empresa dele sairia de vez da corda bamba. Se desse errado, poderia perder tudo o que construiu. A pressão estava esmagando ele por dentro, embora por fora mantivesse a postura de sempre. Naquela mesma cobertura trabalhava Helena Souza, 30 anos, recém-contratada como empregada, discreta, sempre com roupas simples, cabelo preso e maquiagem leve. Ela chamava a atenção pela elegância natural. Não falava muito, mas quando falava, olhava nos olhos. Era organizada, pontual e parecia entender o que precisava ser feito sem que alguém tivesse que repetir. Leonardo quase não conversava com ela além do básico. Ele saía cedo, voltava tarde e mal percebia os detalhes da própria casa. Mas naquela terça-feira tudo começou a mudar. Leonardo estava sentado na sala, com o notebook aberto e uma planilha cheia de números que não fechavam. O contrato com Omar exigia uma imagem forte, estável, de homem confiável, com família estruturada. O investidor valorizava isso. Leonardo sabia. O problema é que ele estava solteiro havia anos e a última namorada tinha ido embora dizendo que ele só pensava em trabalho. Ele não tinha tempo para construir uma relação, muito menos para fingir que tinha uma vida familiar sólida. Mesmo assim, precisava parecer exatamente isso na reunião. Passou horas pensando em quem poderia convidar para acompanhá-lo. Uma ex-namorada estava fora de questão. Amigas poderiam causar fofoca. Contratar alguém para fingir ser esposa parecia arriscado demais. Foi então que, quase sem perceber, seus olhos pararam na cozinha, onde Helena organizava algumas louças. Ele ficou observando por alguns segundos. Ela tinha postura, falava pouco, se vestia com cuidado mesmo dentro de casa. Havia algo nela que transmitia calma. Antes que pudesse pensar melhor, chamou pelo nome dela. Helena apareceu na sala com expressão tranquila, esperando alguma instrução. Leonardo respirou fundo. O que ele ia pedir não fazia sentido nem para ele. Ainda assim, falou. Disse que tinha uma reunião muito importante na sexta-feira e que precisava estar acompanhado da esposa. Falou rápido, como se quanto mais rápido explicasse, menos constrangedor ficaria. Helena franziu a testa, sem entender. Ele então foi direto. Perguntou se ela aceitaria fingir ser sua esposa por apenas uma noite. O silêncio que veio depois foi pesado. Helena não respondeu na hora. Ficou olhando para ele, tentando entender se aquilo era uma brincadeira. Não era. Leonardo explicou que pagaria um valor extra, que seria apenas durante o jantar, que não haveria nada além disso. Disse que era importante para a empresa, que a imagem pessoal dele poderia influenciar no contrato. Quanto mais ele falava, mais percebia o quanto aquilo soava absurdo. Helena sentiu o coração acelerar. Nunca imaginou ouvir algo assim no primeiro mês de trabalho. Pensou em recusar na hora. Aquilo poderia colocar sua reputação em risco. Poderia gerar comentários, mal-entendidos. Mas também pensou no aluguel atrasado, na mãe doente no interior de Minas que dependia da ajuda dela, nas portas fechadas que encontrou depois de tantas entrevistas de emprego que não deram em nada. Ela precisava daquele trabalho. Precisava manter estabilidade. Perguntou o que exatamente ele esperava dela. Leonardo explicou que queria apenas que ela se vestisse de forma elegante, sorrisse quando necessário e mantivesse uma postura segura. Nada íntimo. Nada além de um teatro social por algumas horas. Helena cruzou os braços, pensativa. Perguntou se alguém da empresa saberia. Ele respondeu que não, que diria apenas que era sua esposa e que aquilo ficaria restrito ao jantar. Ela respirou fundo. Sabia que estava entrando em algo delicado, mas também sabia que a vida nem sempre oferecia escolhas confortáveis. Depois de alguns segundos que pareceram longos demais, ela disse que aceitaria, mas que queria deixar claro que seria apenas naquela noite. Leonardo concordou na mesma hora.
O alívio no rosto dele foi visível. Agradeceu, prometeu que ela não se arrependeria e disse que enviaria o endereço do restaurante e o horário. Helena voltou para a cozinha, mas já não era a mesma tranquilidade de antes. A cabeça dela estava cheia. Por que ele escolheu justamente ela? Será que ele via algo além da funcionária? Ou foi apenas conveniência? Leonardo ficou na sala, olhando para a porta por onde ela saiu. Pela primeira vez desde que a contratou, começou a enxergar Helena de outra forma. Não como alguém que cuidava da casa, mas como uma mulher confiante, que mesmo surpresa não perdeu a postura. Naquela noite, os dois foram dormir com pensamentos agitados. Leonardo, revendo mentalmente cada detalhe da reunião, imaginando como Omar reagiria. Helena pensando no vestido que usaria, no que poderia dar errado, nas consequências se alguém descobrisse. A sexta-feira parecia distante, mas ao mesmo tempo próxima demais. O que começou como um pedido desesperado de um empresário pressionado estava prestes a mudar muito mais do que apenas o resultado de um contrato. Na quarta-feira de manhã, o clima na cobertura estava diferente. Não era mais só patrão e empregada dividindo o mesmo espaço. Existia um segredo entre Leonardo e Helena, e isso deixava o ar mais pesado. Leonardo acordou cedo, mas não conseguiu se concentrar no café. Ele andava de um lado para o outro com o celular na mão, revisando mensagens da equipe e confirmando o horário do jantar com Omar. A cada notificação, seu estômago apertava. Aquela reunião era mais do que um contrato. Era a chance de provar que ele ainda tinha controle sobre a própria empresa. Helena, por outro lado, tentava manter a rotina normal. Organizou a sala, passou um pano na bancada da cozinha e colocou a roupa para lavar. Mas por dentro, a cabeça dela estava longe dali. Ela pensava nos detalhes. Que tipo de esposa ele esperava que ela fosse? Alguém sorridente o tempo todo? Mais quieta? Mais participativa? Não queria errar. Não queria parecer exagerada nem distante demais. No fim da manhã, Leonardo pediu que ela se sentasse para conversarem melhor. Ele parecia mais calmo do que no dia anterior, mas ainda tenso. Sentaram-se frente a frente na mesa da sala de jantar. Pela primeira vez, não havia pressa. Ele começou explicando como Omar era conhecido por observar tudo. Não apenas números, mas comportamento. Disse que o investidor valorizava homens que demonstravam estabilidade, família, parceria. Falou que em encontros anteriores, Omar sempre levava a esposa. Helena ouviu em silêncio, prestando atenção em cada palavra. Leonardo continuou, dizendo que eles precisavam parecer naturais. Não podia soar como algo ensaiado demais. Comentou que ela poderia contar que tinham se conhecido em um evento de negócios. Helena interrompeu, dizendo que seria melhor uma história simples. Quanto mais detalhes inventados, maior a chance de se perderem. Leonardo concordou. Ele percebeu que ela estava pensando de forma prática, não apenas aceitando tudo. Isso o surpreendeu. Eles combinaram que diriam que estavam casados havia 2 anos, que ela trabalhava com organização de eventos antes de se dedicar mais à vida pessoal. Helena sugeriu que evitassem entrar em muitos detalhes. Se Omar perguntasse demais, ela responderia de forma direta e curta. Leonardo achou a ideia boa. A conversa começou a fluir de forma mais leve. Pela primeira vez, ele fez uma pergunta pessoal. Perguntou se ela estava realmente confortável com aquilo. Helena respondeu que confortável não era a palavra, mas que sabia separar as coisas. Disse que precisava do emprego e que confiava que ele manteria os limites combinados. Leonardo garantiu que sim. Deixou claro que não haveria contato físico desnecessário, apenas o básico para sustentar a imagem. Helena concordou, mas pediu algo em troca. Disse que, independentemente do resultado da reunião, não queria que aquela situação mudasse a forma como ele a tratava depois. Não queria olhares diferentes, comentários fora de hora ou qualquer tipo de clima estranho. Leonardo prometeu que nada mudaria. Ele falou com firmeza, mas dentro dele sabia que já estava mudando. Não era atração no sentido simples, era curiosidade. Quem era Helena de verdade? Como alguém com aquela postura tinha ido parar ali? Ele queria perguntar mais, mas se conteve. O acordo precisava ser claro e profissional. No meio da conversa, o celular de Leonardo tocou. Era Ricardo, sócio da empresa. Leonardo atendeu ali mesmo, sem sair da mesa. Ricardo perguntou se estava tudo certo para sexta-feira e comentou em tom meio debochado que esperava que Leonardo não fizesse nenhuma surpresa ridícula na frente do investidor. Leonardo respondeu seco, dizendo que sabia o que estava fazendo. Helena percebeu que havia tensão naquela ligação. Quando ele desligou,
Explicou que Ricardo não concordava com muitas decisões dele. Disse que o sócio estava só esperando uma falha para questionar sua liderança. Helena apenas ouviu. Não fez comentários, mas entendeu que a pressão era ainda maior do que imaginava. Depois do almoço, Leonardo sugeriu que fossem até uma loja escolher o vestido que ela usaria. Helena hesitou. Não queria algo chamativo demais. Pediu que fosse algo elegante, mas simples. Eles foram em horários diferentes, para evitar comentários no prédio. Encontraram-se na loja. A vendedora assumiu que eram um casal de verdade. Leonardo quase corrigiu, mas ficou em silêncio. Helena experimentou 3 vestidos. O primeiro era brilhante demais. O segundo, justo demais. O terceiro era azul escuro, corte discreto, mas marcava presença. Quando ela saiu do provador com ele, Leonardo ficou alguns segundos sem falar. Não era exagerado, não era provocante. Era forte. Ela parecia segura, confiante. Ele disse que era aquele. Helena olhou no espelho e concordou. Enquanto passavam no caixa, Leonardo tentou puxar conversa, perguntando o que ela faria se não estivesse trabalhando como empregada. Helena demorou a responder. Depois disse que tinha estudado muito, mas que as coisas nem sempre saem como a gente planeja. Não entrou em detalhes. Ele percebeu que havia ali uma história que ela ainda não queria contar. Na volta para casa, o silêncio no carro não era desconfortável, mas carregado de expectativa. Sexta-feira estava chegando rápido. Ao estacionar, Leonardo reforçou que no restaurante ele a chamaria pelo apelido Lena, como se fosse algo íntimo. Helena assentiu. Pediu apenas que ele não exagerasse nos gestos. Ele sorriu de leve e disse que não precisava se preocupar. Antes de subir, ela virou para ele e falou algo que o fez pensar pelo resto do dia. Disse que estava fazendo aquilo porque acreditava que ele parecia desesperado, mas não desonesto. Que se sentisse qualquer sinal de falta de respeito, iria embora na mesma hora. Não importava a consequência. Leonardo ficou olhando para ela por alguns segundos. Disse que entendia. E naquele momento, percebeu que não estava lidando com alguém frágil ou ingênua. Helena tinha firmeza, tinha limite e tinha coragem. Quando a noite caiu, cada um foi para seu quarto com pensamentos diferentes. Leonardo revisava mentalmente números, argumentos, e agora também o papel que teria que sustentar como marido. Helena olhava o vestido pendurado atrás da porta e tentava imaginar como seria encarar um bilionário estrangeiro, fingindo uma vida que não era dela. O acordo estava feito. As regras estavam claras, mas nenhum dos dois tinha noção de como aquela decisão começava a mexer não só com o futuro da empresa, mas com algo muito mais difícil de controlar. Na quinta-feira, o clima na empresa de Leonardo estava pesado. Não era aquele tipo de tensão silenciosa que ninguém comenta, mas todo mundo sente. Era algo visível. Funcionários cochichando perto da copa, gente olhando para a sala da diretoria com curiosidade, mensagens trocadas rápido demais e apagadas logo depois. A notícia da reunião com o investidor árabe já tinha se espalhado. Mesmo que ninguém soubesse dos detalhes, todos sabiam que aquela sexta-feira poderia mudar o rumo da empresa, ou para cima de vez, ou direto para o buraco. Ricardo Almeida, sócio minoritário, estava no centro dessa tensão. Ele tinha 42 anos, postura sempre impecável e um sorriso que nunca revelava o que estava pensando de verdade. Diferente de Leonardo, que construía relações na base da confiança direta, Ricardo gostava de jogar devagar. Observava, analisava e esperava o momento certo para agir. Ele sempre achou que a empresa deveria estar sob seu comando. Na visão dele, Leonardo era impulsivo demais, carismático demais, e isso incomodava. Naquela manhã, Ricardo chamou 2 gerentes para uma conversa reservada. Perguntou sobre relatórios, prazos e detalhes que já tinham sido discutidos antes. Mas não era sobre isso que ele queria falar. Ele queria medir o clima. Queria saber se havia insegurança na equipe. E havia. Um dos gerentes comentou que alguns contratos menores estavam sendo adiados porque fornecedores tinham ouvido rumores sobre dificuldades financeiras. Ricardo não demonstrou surpresa. Apenas balançou a cabeça, como se estivesse confirmando algo que já sabia. Depois que os 2 saíram, ele ficou sozinho na sala, olhando pela janela. Pensava na reunião da sexta-feira. Pensava no que aconteceria se Leonardo falhasse. Se o contrato não fosse fechado, o conselho poderia pressionar por mudanças, e ele estaria pronto. No meio da tarde, Ricardo entrou na sala de Leonardo sem avisar. Não bateu. Apenas abriu a porta e entrou com uma pasta na mão.
Leonardo levantou os olhos do computador, visivelmente irritado com a invasão. Ricardo jogou a pasta sobre a mesa e disse que precisava falar sério. Comentou que aquela reunião não podia virar um espetáculo, que o investidor era conhecido por testar quem estava na frente dele. Leonardo respondeu que sabia disso. Ricardo então fez uma pergunta que soou mais como provocação do que preocupação. Perguntou se Leonardo tinha certeza de que estava levando a imagem certa para o jantar. Leonardo manteve o olhar firme e disse que cuidaria da própria vida pessoal. Ricardo soltou um meio sorriso e respondeu que, às vezes, vida pessoal e negócios se misturam mais do que deveriam. A conversa terminou sem gritos, mas com tensão clara. Assim que saiu da sala, Ricardo mandou uma mensagem para alguém que trabalhava no prédio onde Leonardo morava. Ele tinha contatos em vários lugares. Perguntou se o chefe tinha recebido alguma visita diferente nos últimos dias. A resposta demorou, mas veio. Disseram que viram uma mulher entrando e saindo com ele algumas vezes, mas que parecia funcionária da casa. Ricardo leu aquilo 2 vezes. Funcionária da casa. Um detalhe pequeno, mas que chamou sua atenção. Ele decidiu investigar mais. No fim do expediente, Ricardo passou pela área administrativa e parou para conversar com Camila, assistente da diretoria. Perguntou de forma casual se Leonardo tinha comentado algo sobre a reunião. Camila disse que ele parecia confiante, mas reservado. Ricardo perguntou se ele mencionou alguém que o acompanharia. Camila respondeu que não sabia de nada. Ricardo agradeceu e saiu, mas por dentro estava desconfiado. Leonardo nunca foi de expor vida pessoal. Se de repente aparecesse com uma esposa desconhecida, isso poderia soar estranho. E Ricardo adorava explorar qualquer coisa que soasse estranha. Enquanto isso, Leonardo estava focado nos números. Tentava ignorar o incômodo que sentiu na conversa com o sócio. Ele sabia que Ricardo não torcia exatamente pelo sucesso da reunião. Havia competição ali, não declarada, mas constante. Leonardo fechou o notebook e decidiu sair mais cedo naquele dia. Precisava respirar antes da sexta-feira. Quando chegou em casa, encontrou Helena organizando alguns documentos que ele tinha deixado espalhados na mesa da sala. Ela levantou os olhos quando ele entrou. Perguntou se estava tudo certo. Leonardo respondeu que sim, mas não parecia convencido. Ele contou que Ricardo estava estranho, fazendo perguntas demais. Helena ouviu com atenção. Perguntou se o sócio poderia tentar atrapalhar a reunião. Leonardo disse que não acreditava que ele fosse tão longe, mas no fundo não tinha certeza. Helena ficou pensativa. Disse que pessoas que se sentem ameaçadas costumam agir quando menos se espera. Leonardo olhou para ela, surpreso com o comentário direto. Perguntou se ela achava que Ricardo se sentia ameaçado. Helena respondeu que não conhecia o homem, mas que a insegurança muitas vezes se esconde atrás de postura confiante. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos. Aquela conversa mexeu com ele. Não porque trouxesse uma resposta clara, mas porque colocava uma dúvida que ele vinha evitando. Na empresa, Ricardo continuava se movimentando. Ligou para um contato antigo que trabalhava com análise de mercado e pediu informações sobre o investidor árabe. Queria saber detalhes pessoais, exigências específicas, qualquer coisa que pudesse usar. Descobriu que Omar valorizava tradição, família e respeito. Também descobriu que ele detestava mentiras. Essa última informação fez Ricardo sorrir. Se houvesse qualquer sinal de farsa naquela reunião, poderia ser fatal. No fim da noite, Ricardo recebeu outra mensagem do contato no prédio. Confirmaram que a mulher que estava com Leonardo era mesmo a empregada da casa. Ricardo ficou alguns segundos olhando para a tela do celular. A peça começava a se encaixar. Ele não tinha provas de nada, mas se Leonardo estivesse planejando apresentar a própria funcionária como esposa, aquilo poderia virar um escândalo. E escândalo era tudo o que um investidor tradicional não queria. Ricardo não precisava impedir a reunião. Bastava plantar a dúvida certa na hora certa. Enquanto isso, na cobertura, Leonardo e Helena jantavam em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. O relógio parecia correr mais rápido. Sexta-feira estava ali, batendo na porta. O que nenhum dos dois sabia era que, em outro ponto da cidade, alguém estava disposto a transformar aquela noite em um desastre calculado. A sexta-feira amanheceu com um silêncio estranho na cobertura de Leonardo. Não era aquele silêncio tranquilo de começo de dia. Era um silêncio tenso, como se o ar estivesse mais pesado. Leonardo acordou antes do despertador tocar. Ficou alguns segundos olhando para o teto,
tentando organizar a cabeça. Ele sabia cada número do contrato, cada cláusula, cada projeção, mas naquele momento, nada disso parecia suficiente. O que realmente estava em jogo era a imagem que ele passaria naquela noite. E ele nunca gostou de depender de algo que não pudesse controlar totalmente. Helena acordou pouco depois. Diferente dos outros dias, ela não foi direto para as tarefas da casa. Ficou sentada na cama por alguns minutos, respirando fundo. Pensava na postura que teria que manter, nas possíveis perguntas, nas reações do investidor. Não estava com medo, mas estava alerta. Sabia que qualquer deslize poderia colocar tudo a perder. Quando saiu do quarto, encontrou Leonardo já vestido com uma camisa social, mexendo no celular. Ele levantou os olhos quando ela entrou na sala. Por um segundo, parecia que queria dizer algo pessoal, mas mudou de ideia. Perguntou apenas se ela estava pronta. Helena respondeu que sim, mas que precisava de algumas horas para se arrumar com calma. Ele concordou e disse que o carro passaria às 8 da noite. O restaurante escolhido era um dos mais sofisticados da cidade. Não havia espaço para erro. Durante a manhã, Leonardo recebeu várias mensagens da equipe confirmando detalhes técnicos que seriam apresentados ao investidor. Ele respondeu tudo de forma objetiva, mas a mente estava dividida. Pensava na reunião, pensava em Ricardo e pensava em Helena. A combinação dos 3 elementos deixava tudo imprevisível. No meio da tarde, Ricardo apareceu na empresa vestindo um terno mais elegante do que o habitual. Circulava pelos corredores com ar tranquilo, cumprimentando funcionários, mas sempre atento a qualquer comentário sobre a reunião. Ele sabia que Leonardo sairia mais cedo para se preparar. Antes que isso acontecesse, entrou na sala dele mais uma vez. Dessa vez foi mais direto. Perguntou se poderia acompanhar o jantar. Disse que, como sócio, também tinha interesse no contrato. Leonardo respondeu que o encontro tinha sido planejado para ser mais reservado. Ricardo insistiu um pouco, mas percebeu que não conseguiria espaço. Saiu da sala com um sorriso controlado, mas por dentro já tinha outro plano. No fim do expediente, Leonardo deixou a empresa e foi para casa. O trânsito parecia mais lento do que nunca. Cada sinal fechado aumentava a ansiedade. Quando finalmente chegou, encontrou Helena no quarto, terminando de se arrumar. A porta estava entreaberta. Ele parou por um segundo antes de bater de leve. Ela respondeu que podia entrar. Helena estava diante do espelho, já com o vestido azul escuro que tinham escolhido. O cabelo solto, levemente ondulado, maquiagem discreta. Não havia exagero. Havia presença. Leonardo ficou parado alguns segundos, observando. Ela percebeu o olhar e virou-se devagar. Perguntou se estava adequado. Ele demorou um instante para responder. Disse que estava perfeito. Não no sentido exagerado, mas no sentido exato do que precisavam. Helena respirou fundo e pegou uma bolsa pequena. Antes de saírem do quarto, ela olhou para ele e disse que, a partir do momento em que entrassem no restaurante, precisariam agir como se aquilo fosse natural. Sem hesitação. Leonardo concordou. No elevador, o silêncio voltou, mas não era desconfortável. Era concentração. Cada um repassava mentalmente o papel que precisava sustentar. O carro já aguardava na entrada do prédio. O motorista abriu a porta e os dois entraram. Durante o trajeto, Leonardo explicou como seria a sequência da noite. Primeiro, cumprimentos formais. Depois, conversa leve antes de entrar nos negócios. Helena ouviu com atenção. Perguntou se Omar costumava falar mais ou ouvir mais. Leonardo respondeu que ele observava muito antes de falar. Isso fez Helena ficar ainda mais atenta. Enquanto isso, Ricardo estava em outro ponto da cidade. Ele tinha conseguido, por meio de um contato, a informação do restaurante escolhido. Não pretendia entrar no jantar, mas queria estar por perto. Se surgisse qualquer oportunidade de interferir, ele estaria pronto. Vestiu um terno escuro e seguiu para o mesmo endereço, mantendo distância. No carro, Leonardo recebeu uma mensagem inesperada. Era de um número desconhecido. Apenas uma frase. Espero que a encenação seja convincente. Ele sentiu o corpo gelar por um segundo. Mostrou o celular para Helena. Ela leu a mensagem e manteve a expressão firme. Perguntou se ele suspeitava de alguém. Leonardo pensou imediatamente em Ricardo, mas não tinha prova. Apagou a mensagem e disse que não deixaria aquilo afetar a noite. Helena concordou, mas por dentro entendeu que o jogo era maior do que imaginava. O carro parou em frente ao restaurante.
A fachada iluminada refletia luxo e exclusividade. Um funcionário abriu a porta para eles. Antes de sair, Leonardo olhou para Helena e estendeu a mão. Ela segurou com naturalidade. Não havia tremor, não havia dúvida, apenas foco. Eles caminharam juntos até a entrada. Do outro lado da rua, dentro de um carro escuro estacionado, Ricardo observava. Seus olhos acompanhavam cada movimento. Ele não precisava fazer nada naquele momento. Bastava esperar. A noite estava só começando. Assim que Leonardo e Helena atravessaram a porta do restaurante, o mundo lá fora pareceu ficar distante. O ambiente era silencioso, com luz baixa e mesas bem afastadas umas das outras. Nada ali era por acaso. Cada detalhe mostrava exclusividade. Um maître os recebeu pelo nome, o que fez Helena perceber que Leonardo realmente tinha planejado tudo com cuidado. Eles foram conduzidos até uma sala reservada no fundo do restaurante. Antes de entrar, Leonardo apertou de leve a mão dela, como quem confirma que estão juntos naquilo. Helena manteve a postura firme. Quando a porta se abriu, Omar Al-Farid já estava sentado à mesa. Ele tinha presença forte, olhar atento e expressão difícil de decifrar. Vestia um terno impecável e segurava um copo de água sem pressa. Ao lado dele, havia uma cadeira vazia que provavelmente seria ocupada pelo tradutor, que ainda não tinha chegado. Leonardo cumprimentou Omar com respeito, usando o inglês como língua principal. Helena fez o mesmo, com um sorriso educado e seguro. Omar levantou-se, apertou a mão de Leonardo e inclinou levemente a cabeça para Helena. O olhar dele ficou alguns segundos a mais nela, como se estivesse analisando algo além da aparência. Sentaram-se. Por alguns minutos, a conversa foi leve. Perguntas sobre a viagem, comentários sobre a cidade, observações sobre o restaurante. Helena participou quando era natural, sem exagerar. Não falava demais, mas também não se escondia. Omar fazia perguntas simples, mas sempre observando as reações. Em determinado momento, ele perguntou há quanto tempo estavam casados. Leonardo respondeu com tranquilidade, mantendo a história combinada. Helena completou dizendo que a rotina de trabalho dele era intensa, mas que admirava a dedicação. Tudo parecia sob controle. O garçom trouxe o cardápio e explicou os pratos. Omar fez o pedido com calma. Leonardo escolheu algo simples. Helena acompanhou. A conversa começou a caminhar para o motivo real do encontro. Omar perguntou sobre os resultados recentes da empresa. Leonardo respondeu com segurança, citando números, projeções e planos de expansão. Helena observava atentamente. O que começou a chamar a atenção foi a forma como Omar desviava o olhar para ela em certos momentos, como se testasse a harmonia entre os dois. Em uma dessas pausas, Omar comentou que, para ele, negócios eram construídos com base em confiança e estabilidade. Disse que gostava de investir em pessoas, não apenas em projetos. Leonardo concordou. Helena completou dizendo que estabilidade não significa ausência de desafios, mas capacidade de enfrentá-los juntos. Omar ficou em silêncio por alguns segundos após ouvir isso. Foi um silêncio que pareceu longo demais. Ele então fez uma pergunta inesperada. Perguntou qual era a maior dificuldade que Leonardo enfrentava naquele momento. Leonardo respirou fundo antes de responder. Disse que o mercado estava competitivo, que havia pressão de investidores menores e que precisava de um parceiro forte para dar o próximo passo. Enquanto ele falava, a cadeira ao lado de Omar continuava vazia. O tradutor ainda não tinha aparecido. Leonardo olhou discretamente para o celular embaixo da mesa. Nenhuma mensagem. A preocupação começou a crescer. Omar percebeu o movimento. Perguntou se estavam esperando alguém. Leonardo explicou que sim. O tradutor estava a caminho. Omar assentiu, mas a expressão dele mudou levemente. Ele passou a falar algumas frases em árabe, talvez testando a situação. Leonardo não entendeu. Helena também não reagiu naquele momento. Ela apenas manteve a expressão neutra. A comida chegou, mas quase ninguém tocou nos pratos. O clima começou a ficar mais tenso. Omar falou algo novamente em árabe, dessa vez com tom mais firme. Leonardo tentou manter a conversa em inglês, mas era visível que Omar estava perdendo a paciência com a ausência do tradutor. Ele fez um comentário sobre pontualidade e respeito. Leonardo pediu desculpas, explicando que houve um imprevisto. O olhar de Omar ficou mais sério. Ele cruzou as mãos sobre a mesa e disse, em inglês, que em seu país compromissos eram tratados com extrema prioridade. O silêncio que veio depois foi pesado. Helena percebeu que o controle da situação estava escapando.
Leonardo tentava conduzir a conversa de volta aos números, mas Omar parecia menos interessado. Em certo momento, o investidor voltou a falar em árabe, dessa vez olhando diretamente para Helena. Foi um teste claro. Leonardo sentiu o corpo enrijecer. Ele sabia que estava perdendo terreno. Do lado de fora do restaurante, Ricardo observava pela janela lateral, tentando enxergar o que acontecia lá dentro. Ele não conseguia ouvir nada, mas via a postura mais rígida dos três à mesa. Sorriu discretamente, imaginando que algo estava dando errado. Dentro da sala reservada, o clima era quase insuportável. Omar apoiou as costas na cadeira e disse algo mais longo em árabe. Leonardo ficou completamente perdido. O tradutor não atendia o telefone. O contrato parecia escorrer pelos dedos dele. Foi nesse instante que Helena levantou levemente o queixo e respirou fundo. O olhar dela mudou. Não era mais apenas a esposa que acompanhava. Era alguém que estava pronta para agir. Ela ainda não tinha falado nada diferente. Mas a decisão estava clara no rosto dela. Omar terminou a frase e ficou esperando uma resposta. Leonardo abriu a boca, mas não sabia o que dizer. E foi ali, naquele segundo exato, que tudo estava por um fio. O silêncio na sala reservada ficou pesado de um jeito que dava para sentir no corpo. Omar tinha acabado de falar algo longo em árabe, com expressão séria, e agora esperava uma resposta. Leonardo estava travado. Ele entendia inglês perfeitamente, mas árabe não. O tradutor, que deveria estar sentado naquela cadeira vazia ao lado do investidor, simplesmente não apareceu. O celular continuava sem resposta. Cada segundo que passava, aumentava a sensação de que tudo estava escapando do controle. Omar inclinou levemente a cabeça, como quem aguarda educação e preparo. Ele repetiu parte da frase em árabe, mais devagar, mas ainda assim firme. Leonardo tentou manter a postura. Deu um pequeno sorriso tenso e disse, em inglês, que lamentava a ausência do tradutor e que estavam tentando resolver o problema. Omar respondeu em inglês, mas com tom frio. Disse que esperava profissionalismo. Aquela palavra ficou ecoando na cabeça de Leonardo. Profissionalismo. Ele sentiu o rosto esquentar. Não era só um detalhe. Para alguém como Omar, aquilo poderia ser interpretado como desrespeito. Helena estava sentada ao lado, observando tudo. O olhar dela ia de Omar para Leonardo, avaliando cada reação. Ela percebeu o momento exato em que o investidor começou a perder o interesse. O corpo dele mudou. Ele deixou de se inclinar para a frente e passou a apoiar as costas na cadeira. Cruzou os braços, pequenos sinais que mostravam distância. Leonardo tentou retomar o controle falando sobre números, mostrando gráficos no tablet. Mas Omar voltou a falar em árabe, interrompendo a apresentação. O tom não era agressivo, mas era firme. Ele parecia querer testar algo. Talvez quisesse ver como Leonardo reagiria sem apoio. Talvez já estivesse decidido a encerrar ali mesmo. Do lado de fora, Ricardo ainda observava, tentando ler os gestos através do vidro. Ele viu quando Omar cruzou os braços. Viu quando Leonardo passou a mão no rosto, num gesto rápido de tensão. Aquilo alimentava a expectativa dele. Não precisava ouvir as palavras para saber que algo estava errado. Dentro da sala, o garçom entrou discretamente para perguntar se desejavam mais alguma coisa. Ninguém respondeu de imediato. O clima estava estranho demais até para pedidos simples. Omar agradeceu e fez um gesto com a mão para que o funcionário saísse. Assim que a porta se fechou, ele falou novamente em árabe, dessa vez olhando direto para Leonardo, como se estivesse fazendo uma pergunta importante. Leonardo sentiu o coração bater mais forte. Ele não tinha como responder algo que não entendia. Tentou manter a calma e disse, em inglês, que infelizmente não compreendia. Foi nesse momento que Omar soltou um suspiro curto, visivelmente impaciente. Ele falou algo mais rápido em árabe, quase como um comentário crítico. Leonardo percebeu que estava prestes a perder o investidor. A ausência do tradutor já não era apenas um inconveniente. Era uma falha grave. Ele pegou o celular mais uma vez e tentou ligar. Nada. A ligação nem completava. Helena percebeu o desespero silencioso dele. O ambiente parecia menor. O ar parecia mais pesado. Omar olhou para o relógio no pulso. Um gesto simples que dizia muito. Tempo é dinheiro. E ele não gostava de desperdiçar. Leonardo começou a explicar novamente em inglês sobre a importância da parceria, sobre o potencial da empresa no mercado internacional.
Mas era visível que Omar queria ir além dos números. Ele queria diálogo direto, sem barreiras. Em determinado momento, Omar falou uma frase curta em árabe e fez um pequeno gesto com a mão, como quem questiona algo pessoal. Leonardo não entendeu, mas percebeu que não era sobre planilhas, era sobre confiança. O silêncio voltou. Só se ouvia o leve som dos talheres sendo ajustados na mesa. Helena sentiu que aquele era o ponto crítico. Se ninguém assumisse o controle da conversa, a reunião terminaria ali. Leonardo olhou para ela por um segundo, quase pedindo ajuda sem dizer nada. Ele não sabia o que esperar, mas sabia que estava ficando sem opções. Omar então falou algo mais longo em árabe, com expressão séria, quase como uma declaração final. Ele parou e encarou Leonardo, esperando uma resposta que não viria. Foi quando Helena respirou fundo. Ela não se mexeu de imediato, apenas manteve o olhar firme. O silêncio durou mais alguns segundos. Leonardo estava prestes a pedir desculpas formais e encerrar o jantar, tentando salvar o mínimo de dignidade possível. Mas antes que ele falasse, Helena se inclinou levemente para a frente. Ainda não disse nada. Apenas mudou a postura. Omar percebeu. Os olhos dele se voltaram para ela com curiosidade. Leonardo sentiu o movimento ao lado, mas não fazia ideia do que viria a seguir. O tradutor continuava ausente. O contrato estava por um fio. E naquele instante, a decisão de alguém naquela mesa definiria o destino de tudo. O silêncio ainda estava pesado quando Helena finalmente decidiu agir. Ela não fez nenhum gesto brusco, não chamou atenção de forma exagerada. Apenas se inclinou um pouco para a frente e olhou direto para Omar. Leonardo percebeu o movimento pelo canto do olho, mas ainda não entendia o que ela pretendia fazer. O investidor, que até então demonstrava impaciência, focou nela com curiosidade. Foi então que Helena falou, e falou em árabe, não uma palavra solta, não uma frase decorada. Ela respondeu exatamente ao que Omar tinha dito minutos antes, com clareza, com calma, como se aquilo fosse algo natural para ela. A voz dela saiu firme, sem tremor. O som da língua árabe preencheu a sala de um jeito inesperado. Leonardo virou o rosto devagar, incrédulo. Ele tinha certeza de que tinha ouvido direito. Helena estava conversando com o bilionário no idioma dele. Omar também demonstrou surpresa. O corpo dele, que estava relaxado de forma distante, mudou na hora. Ele descruzou os braços e se inclinou levemente para a frente, interessado. Fez outra pergunta, agora claramente testando o nível dela. Helena respondeu sem hesitar. O diálogo começou a fluir. Ela traduziu para Leonardo o que estava sendo dito, explicando que Omar questionava a capacidade da empresa de expandir para o Oriente Médio sem parceiros locais fortes. Leonardo ainda estava assimilando o choque, mas rapidamente entrou na conversa. Começou a responder em inglês, enquanto Helena traduzia para o árabe com naturalidade. Não havia esforço aparente. Não havia pausas longas. Era como se ela tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. Omar começou a fazer perguntas mais técnicas. Detalhes sobre logística, sobre segurança de dados, sobre acordos anteriores. Helena não apenas traduzia. Em alguns momentos, ela complementava a resposta com termos específicos, usando palavras técnicas corretas nos dois idiomas. Leonardo percebeu que ela entendia muito mais do que deixava transparecer. Não era apenas fluência, era conhecimento. O clima da sala mudou completamente. A tensão deu lugar a um tipo diferente de energia. Agora havia troca real. Omar fez um comentário em árabe, com um leve sorriso no canto da boca. Helena traduziu para Leonardo. Ele disse que admirava pessoas que surpreendem quando menos se espera. Leonardo sentiu uma mistura de alívio e espanto. O contrato, que estava quase perdido, voltava a ter chance. Do lado de fora, Ricardo observava a movimentação pela janela. Ele percebeu que algo tinha mudado. Os três estavam inclinados para a frente, conversando com mais intensidade. A expressão de Omar já não era fechada. Ricardo franziu a testa. Aquilo não estava seguindo o roteiro que ele imaginava. Dentro da sala, a conversa avançava. Omar começou a falar mais abertamente sobre suas expectativas. Disse que buscava não apenas lucro, mas parceria estratégica de longo prazo. Helena traduziu cada palavra com precisão, mantendo o tom exato que ele usava. Quando Leonardo respondia, ela fazia o mesmo no outro sentido, adaptando expressões para que soassem naturais em árabe. Em determinado momento, Omar fez uma pergunta direta para Helena.
ignorando Leonardo por alguns segundos. Perguntou onde ela tinha aprendido a língua. Helena respondeu com tranquilidade que estudou fora do país por um período e que sempre se interessou por culturas diferentes. Não entrou em muitos detalhes. Omar pareceu satisfeito com a resposta. Ele então comentou algo que fez Leonardo prender a respiração. Disse que, em negócios, imprevistos revelam o verdadeiro preparo das pessoas. Se o tradutor tivesse chegado, talvez ele não tivesse descoberto aquela habilidade. Helena traduziu isso para Leonardo, mantendo a expressão neutra. Mas por dentro, ela sabia que aquele momento estava virando o jogo. A conversa seguiu por quase 1 hora. Pratos foram trocados, copos foram reabastecidos, mas ninguém parecia perceber o tempo passar. O foco estava ali, na negociação. Helena conduzia a tradução com segurança, sem se atropelar, sem deixar espaço para mal-entendidos. Em um ponto decisivo, Omar apresentou uma condição extra para fechar o contrato. Algo que não estava nos termos iniciais. Leonardo ficou em dúvida. Era uma exigência alta, mas possível. Ele começou a calcular mentalmente os riscos. Helena traduziu cada detalhe, e ao perceber a hesitação dele, pediu licença para fazer uma pergunta direta a Omar. Ela falou em árabe, com respeito, mas firme. Questionou se aquela condição poderia ser ajustada de forma gradual, conforme metas fossem alcançadas. Omar ficou em silêncio por alguns segundos, analisando. Depois respondeu algo mais longo. Helena ouviu com atenção e traduziu para Leonardo. Ele estava disposto a negociar, desde que houvesse comprometimento claro. Leonardo sentiu que aquele era o ponto final. Ele olhou para Helena por um instante, como quem confirma que estavam alinhados. Depois respondeu em inglês que aceitava os termos ajustados. Helena traduziu. Omar então se levantou da cadeira. O movimento fez o coração de Leonardo acelerar, mas, ao invés de encerrar, Omar estendeu a mão. Falou uma frase curta em árabe. Helena traduziu com um leve sorriso. Ele disse que tinha um acordo. O aperto de mãos foi firme, real. Aquele gesto selava um contrato milionário. Leonardo sentiu um peso sair dos ombros. O que parecia perdido minutos antes agora estava garantido. Omar voltou a se sentar e comentou algo mais descontraído, elogiando a postura de Helena durante a reunião. Ela agradeceu em árabe, com simplicidade. Leonardo ainda tentava entender como nunca soube daquela habilidade. A noite que começou à beira do fracasso terminava com um acordo fechado, graças a uma revelação que ninguém esperava. E naquele momento, Leonardo percebeu que a mulher ao lado dele era muito mais do que ele imaginava. Quando Omar apertou a mão de Leonardo e confirmou o acordo, o ar da sala pareceu mudar completamente. A tensão que estava ali desde o início se dissolveu de uma vez. Leonardo sentiu como se tivesse prendido a respiração por horas e só naquele momento pudesse respirar de verdade. Ele tentou manter a postura firme, profissional, mas por dentro estava quase em choque. Tudo tinha sido decidido em poucos minutos, e o que salvou aquela noite não foi um gráfico, nem um discurso ensaiado. Foi Helena. Omar pediu que trouxessem os documentos finais. Um assistente que aguardava do lado de fora entrou com uma pasta elegante. Os papéis foram colocados sobre a mesa. Helena acompanhava cada detalhe com atenção. Quando Omar comentou algo em árabe sobre uma cláusula específica, ela traduziu para Leonardo imediatamente. Ele leu com cuidado. Era uma cláusula sobre metas de crescimento nos primeiros 12 meses. Nada fora do que já tinham conversado, mas ali estava tudo oficializado. Leonardo assinou primeiro. A caneta parecia mais pesada do que o normal, não pelo objeto em si, mas pelo significado daquele gesto. Em seguida, Omar assinou também. Quando a caneta tocou o papel pela última vez, estava feito. Não havia mais incerteza. O contrato estava fechado. Omar se levantou novamente, mas agora o clima era outro. Ele falou algo em árabe com um leve sorriso. Helena traduziu dizendo que ele admirava pessoas que sabem reagir sob pressão. Depois ele olhou diretamente para ela e disse mais algumas palavras, dessa vez sem precisar que ela traduzisse na mesma hora. O tom era de respeito. Helena respondeu com calma, agradecendo pela confiança. Leonardo observava aquela troca quase como alguém assistindo a uma cena que não esperava ver. Ele estava orgulhoso, aliviado e ao mesmo tempo intrigado. O jantar continuou por mais alguns minutos, agora em clima mais leve. Falaram sobre viagens, sobre cultura, sobre diferenças entre os países. Helena participou com naturalidade, sem exagero,
mas sem se esconder. Em nenhum momento ela buscou destaque, apenas esteve presente, e isso era o que mais chamava a atenção. Do lado de fora do restaurante, Ricardo já não sorria. Ele percebeu que a reunião tinha se prolongado mais do que imaginava. Viu quando um funcionário trouxe documentos até a sala reservada. Aquilo não era um bom sinal para ele. Quando algum tempo depois, Leonardo e Helena saíram do restaurante com expressão tranquila, Ricardo entendeu que o plano dele tinha falhado. Ele não sabia como, mas sabia que algo tinha dado muito certo lá dentro. Na calçada, antes de entrarem no carro, Leonardo parou por um segundo. A cidade seguia seu ritmo normal. Carros passando, pessoas caminhando, mas para ele tudo parecia diferente. Ele olhou para Helena e disse apenas uma palavra: obrigado. Não foi um agradecimento formal, foi sincero. Helena respondeu que fez o que precisava ser feito. Nada além disso. Dentro do carro, o silêncio voltou, mas agora era um silêncio leve. Leonardo passou a mão no rosto, ainda tentando organizar os pensamentos. Perguntou finalmente como ela aprendeu árabe naquele nível. Helena olhou pela janela por alguns segundos, antes de responder. Disse que estudou fora por um tempo, que sempre gostou de aprender idiomas e que a vida dá voltas estranhas. Não entrou em detalhes. Leonardo percebeu que havia muito mais ali, mas não insistiu naquele momento. Quando chegaram à cobertura, já era tarde. O motorista se despediu e o elevador subiu devagar. Dentro daquele espaço fechado, os dois estavam exaustos. Não era apenas cansaço físico, era descarga emocional. Assim que a porta do apartamento se abriu, Helena tirou os sapatos e soltou um suspiro que parecia guardado há horas. Leonardo afrouxou a gravata e caminhou até a sala, ainda processando tudo. Ele se virou para ela e disse algo que nem ele tinha planejado. Falou que não fazia sentido continuar fingindo que ela era apenas sua empregada depois do que tinha feito. Disse que aquela noite mudou muita coisa. Helena ficou parada, ouvindo. O olhar dela era atento, mas cauteloso. Ela sabia que momentos de euforia podem levar a decisões impulsivas. Leonardo explicou que o contrato que tinha acabado de fechar era o maior da história da empresa, que aquilo garantiria estabilidade por anos, e que boa parte disso se devia à postura dela. Ele não queria que o esforço dela fosse tratado como um detalhe. Não queria que na manhã seguinte tudo voltasse a ser como antes. Helena respondeu com calma. Disse que estava feliz por ter ajudado, mas que não esperava nada em troca além do combinado. A firmeza na voz dela deixava claro que não queria favores, nem reconhecimento vazio. Leonardo percebeu isso, e talvez tenha sido esse detalhe que mais mexeu com ele. Enquanto conversavam, o celular de Leonardo começou a vibrar sem parar. Mensagens da equipe, notificações de e-mails, ligações perdidas. A notícia do contrato já estava circulando. Ele olhou para a tela e depois para Helena. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinho em uma vitória. Helena caminhou até o quarto para trocar de roupa. Antes de fechar a porta, olhou para ele e disse que aquela noite tinha sido apenas um papel, mas que às vezes, papéis revelam quem a gente realmente é. Leonardo ficou parado na sala, pensando nessa frase. Ele tinha começado aquela semana vendo Helena como uma solução temporária para um problema de imagem. Agora, enxergava alguém essencial. Do outro lado da cidade, Ricardo entrou no próprio carro com o maxilar travado. Ele sabia que, com aquele contrato assinado, a posição de Leonardo na empresa ficava ainda mais forte. Mas também sabia que algo tinha acontecido lá dentro, que ele não tinha previsto. E isso o incomodava mais do que a assinatura no papel. Na cobertura, a noite avançava. O contrato estava fechado. A empresa estava salva. Mas algo maior tinha começado a se mover silenciosamente. Leonardo ainda não tinha tomado nenhuma decisão concreta. Mas uma coisa era certa. Depois daquela assinatura, nada voltaria a ser como antes. O sábado amanheceu mais claro do que o normal para Leonardo. Não por causa do sol, mas porque ele acordou com a sensação de que alguma coisa tinha mudado de vez. O contrato estava assinado, a empresa estava segura, as mensagens no celular não paravam de chegar com parabéns e comemorações. Mas nada disso ocupava totalmente a cabeça dele. O que não saía da mente era Helena falando árabe com naturalidade, conduzindo uma negociação como se estivesse acostumada àquilo há anos. Ele levantou cedo, mesmo depois de ter ido dormir tarde. Foi até a cozinha e encontrou Helena já acordada, preparando café como em qualquer outro dia. Era estranho ver aquela cena depois de tudo o que tinha acontecido.
Ela estava com roupas simples, cabelo preso, como se a noite anterior tivesse sido apenas mais um compromisso comum. Leonardo ficou alguns segundos parado na porta da cozinha, observando. Helena percebeu e perguntou se ele queria café. A voz dela estava tranquila. Nenhum sinal de euforia, nenhum sinal de orgulho exagerado. Apenas normalidade. Ele sentou à mesa e decidiu que não dava mais para ignorar a pergunta que estava presa na garganta. Perguntou direto, sem rodeios, como alguém que precisa entender algo importante. Quem é você de verdade, Helena? Ela parou o que estava fazendo por um segundo. Não pareceu surpresa com a pergunta. Talvez já esperasse por ela. Sentou-se na cadeira à frente dele e ficou em silêncio por alguns instantes, organizando as palavras. Disse que não havia segredo no sentido dramático da coisa. Contou que estudou relações internacionais em uma universidade pública, que sempre gostou de idiomas, de entender culturas diferentes. Aprendeu inglês ainda adolescente, depois espanhol, depois francês. O árabe veio durante um intercâmbio no exterior, quando passou 1 ano fora do Brasil com bolsa de estudos. Lá teve contato direto com pessoas do Oriente Médio e decidiu se aprofundar. Leonardo ouvia sem interromper. Cada detalhe aumentava o choque dentro dele. Aquela não era uma história comum. Ele perguntou por que, então, ela estava trabalhando como empregada doméstica. Helena respirou fundo antes de responder. Disse que, quando voltou ao Brasil, tentou trabalhar na área. Mandou currículos, fez entrevistas, participou de processos seletivos, mas não tinha contatos, não tinha indicação forte, não tinha sobrenome influente. Em algumas empresas, percebeu que a vaga já tinha dono antes mesmo da entrevista começar. Em outras, pediam experiência internacional que ela não tinha como provar de forma prática. Ela contou que, no começo, conseguiu alguns trabalhos temporários, traduções pequenas, consultorias rápidas, mas nada fixo, nada estável. As contas começaram a apertar. A mãe dela ficou doente. O dinheiro guardado acabou. E ela precisou aceitar o que apareceu primeiro. O trabalho na casa de Leonardo surgiu por indicação de uma conhecida. Não era o plano dela, mas era o que garantia pagamento no fim do mês. Leonardo sentiu um aperto no peito. Ele pensou em quantas vezes passou por ela no corredor sem imaginar nada disso. Quantas vezes tratou a presença dela como parte automática da rotina da casa. Ele perguntou por que ela nunca mencionou a formação. Helena respondeu que não via motivo. O trabalho que tinha sido contratada para fazer era outro. Não achava justo usar o emprego doméstico como palco para provar capacidade em outra área. E também não queria parecer alguém insatisfeita, ou tentando mostrar superioridade. A sinceridade dela não tinha drama. Era simples, direta. Leonardo passou a mão no cabelo, pensativo. Disse que ela poderia ter falado antes, que talvez pudesse ter ajudado de alguma forma. Helena olhou nos olhos dele e respondeu que não queria depender de favor. Se fosse para crescer, queria que fosse pelo próprio esforço. O silêncio que veio depois não foi pesado. Foi reflexivo. Leonardo começou a perceber que não foi apenas o idioma que salvou a reunião. Foi a visão estratégica dela, a leitura do ambiente, a forma como conduziu as respostas. Isso não se aprende apenas em livro. Isso vem de preparo e prática. Ele perguntou se ela já tinha trabalhado em negociações antes. Helena contou que, durante o intercâmbio, participou de simulações diplomáticas e projetos acadêmicos ligados a comércio internacional. Nada com valores milionários, mas suficiente para entender como funciona uma mesa de negociação. Leonardo levantou da cadeira e começou a andar pela cozinha. A cabeça dele estava acelerada. Ele tinha passado anos montando equipe, contratando especialistas, pagando consultorias caras. E ali, dentro da própria casa, estava alguém com capacidade real de contribuir de forma muito maior. Helena observava o movimento dele, mas não falava nada. Sabia que aquele momento era decisivo. Ele parou na frente dela e disse algo que parecia ter sido construído durante toda a madrugada. Disse que não fazia sentido manter as coisas como estavam. Que depois do que viu, seria um desperdício tratá-la apenas como funcionária da casa. Helena não demonstrou surpresa, mas também não abriu um sorriso imediato. Perguntou o que exatamente ele estava pensando. Leonardo respondeu que queria entender melhor o que ela era capaz de fazer na prática. Que talvez houvesse espaço para ela dentro da empresa, mas que não queria que fosse algo impulsivo só por causa da reunião. Ele queria fazer certo.
Helena cruzou as mãos sobre a mesa e disse que toparia conversar, mas que precisava de clareza. Não queria virar motivo de comentário na empresa. Não queria que ninguém insinuasse que ganhou espaço por proximidade pessoal. Leonardo garantiu que, se ela entrasse, seria por mérito, e que estaria disposto a enfrentar qualquer questionamento interno. Enquanto conversavam, o celular de Leonardo vibrou novamente. Uma mensagem de Ricardo perguntando sobre a assinatura final e pedindo detalhes da reunião. O tom da mensagem era curto demais, seco demais. Leonardo olhou para Helena depois de ler. Disse que, se ela realmente entrasse na empresa, precisaria estar preparada para enfrentar resistência, principalmente de pessoas que não aceitariam facilmente uma mudança assim. Helena respondeu que estava acostumada a portas fechadas, que resistência não era novidade na vida dela. Naquele momento, algo ficou claro para Leonardo. A mulher que estava sentada ali não precisava ser salva, não precisava de pena, precisava apenas de oportunidade justa. E ele começou a entender que talvez a maior surpresa daquela noite não tivesse sido para o investidor, tinha sido para ele mesmo. Na segunda-feira cedo, o prédio da empresa estava mais agitado do que o normal. A notícia do contrato fechado já tinha se espalhado por todos os setores. Funcionários comentavam animados. Alguns já faziam planos sobre novos projetos. Outros respiravam aliviados. Leonardo entrou pela porta principal com postura firme, mas por dentro sabia que aquele dia seria diferente. Ele não estava pensando apenas na expansão da empresa. Estava pensando na decisão que precisava tomar sobre Helena. Ela não foi com ele naquele horário. Ficou na cobertura organizando as próprias ideias. Não queria que a mudança parecesse impulsiva. Se fosse dar esse passo, precisava ter certeza de que seria algo sério, não um agradecimento temporário. Na empresa, Leonardo convocou uma reunião com o setor jurídico e com o RH. Disse que pretendia abrir uma vaga estratégica para a Secretaria Executiva da Presidência. Não era um cargo simbólico. Seria alguém ao lado dele em negociações, reuniões internacionais e decisões importantes. O RH perguntou se já havia alguém em mente. Leonardo respondeu que sim, mas que antes queria ajustar detalhes formais. Enquanto isso, Ricardo entrou na sala sem bater, como fazia sempre. Ele tinha um jeito de agir como se nada fosse realmente proibido para ele. Parou em frente à mesa de Leonardo e perguntou, com um sorriso contido, como tinha sido a noite. Leonardo respondeu direto que o contrato estava fechado. Ricardo parabenizou, mas o olhar dele dizia outra coisa. Havia frustração ali. Ricardo comentou que ficou surpreso com a rapidez do fechamento, já que soube que houve problema com o tradutor. A frase foi dita de forma casual, mas carregada de intenção. Leonardo manteve o tom calmo e disse que imprevistos acontecem, mas que foram resolvidos. Ricardo inclinou levemente a cabeça, analisando cada palavra. Ele sabia que algo tinha acontecido naquela sala que ele não conseguiu prever. Depois que Ricardo saiu, Leonardo tomou a decisão final. Mandou mensagem para Helena pedindo que fosse até a empresa no início da tarde. Disse apenas que queria conversar pessoalmente. Ela leu a mensagem várias vezes antes de responder que estaria lá. Quando Helena chegou ao prédio, vestia uma roupa simples, mas bem alinhada. Não parecia deslocada, mas também não chamava a atenção. A recepcionista estranhou vê-la ali fora do contexto habitual, mas não comentou nada. Leonardo desceu para recebê-la pessoalmente. Alguns funcionários perceberam e trocaram olhares discretos. Eles entraram na sala dele e fecharam a porta. O ambiente ali era completamente diferente da cobertura. Mais formal, mais tenso. Helena ficou de pé por alguns segundos, observando o espaço onde decisões importantes eram tomadas. Leonardo pediu que ela se sentasse. Ele começou dizendo que pensou muito no fim de semana, que não queria agir por impulso, que sabia da responsabilidade de mudar a posição dela. Helena ouviu em silêncio, sem interromper. Leonardo então fez a proposta de forma clara. Disse que queria que ela assumisse o cargo de secretária executiva dele, que estaria ao lado dele em reuniões, cuidaria da agenda internacional, participaria de negociações quando necessário. Não seria apenas alguém que organiza compromissos, seria parte ativa das decisões estratégicas. Helena não respondeu na hora. Olhou para as próprias mãos por alguns segundos. Aquilo era exatamente o tipo de oportunidade que ela sempre quis, mas também sabia que não seria simples. Ela perguntou quais seriam as condições: salário, contrato, responsabilidades formais. Leonardo respondeu tudo com objetividade.
O salário seria compatível com o cargo, contrato registrado, direitos garantidos. Não haveria nada informal. Helena então fez a pergunta que realmente importava para ela. Perguntou como ele pretendia explicar a mudança para o restante da empresa. Porque, na visão dos outros, ela ainda era apenas a empregada da casa dele. Leonardo ficou em silêncio por um momento. Sabia que essa seria a parte mais difícil. Disse que apresentaria o currículo dela oficialmente, destacando formação e experiência, que deixaria claro que a escolha foi baseada em competência e que estaria disposto a enfrentar qualquer resistência. Helena respirou fundo. Disse que aceitava o desafio, mas que não queria proteção excessiva. Se alguém questionasse, ela mesma responderia. Queria conquistar respeito pelo trabalho, não por proximidade. Leonardo assentiu. Havia admiração no olhar dele, mas também respeito. Ele percebeu que não estava oferecendo uma chance para alguém frágil. Estava convidando alguém forte para dividir responsabilidade. Enquanto conversavam, Ricardo passou pelo corredor e viu Helena dentro da sala. Parou por um segundo, tentando entender o que estava acontecendo. A presença dela ali não fazia sentido para ele, e quando algo não fazia sentido, ele desconfiava. Dentro da sala, Leonardo estendeu a mão. Não era um gesto formal exagerado. Era simbólico. Helena apertou a mão dele com firmeza. Naquele momento, não havia mais patrão e empregada. Havia 2 profissionais assumindo um novo acordo. Ao sair da sala, Helena sentiu os olhares sobre ela. Alguns curiosos, outros julgadores. Mas ela manteve a postura. Sabia que aquele era apenas o começo de uma nova fase. Ricardo entrou na sala logo depois que ela saiu. Fechou a porta com calma e perguntou diretamente o que estava acontecendo. Leonardo respondeu que estava fortalecendo a equipe. Ricardo cruzou os braços e disse que esperava que as escolhas fossem feitas com base em mérito, não em emoção. Leonardo olhou fixamente para ele e respondeu que mérito era exatamente o critério. Do lado de fora, Helena aguardava o elevador. O coração batia rápido, mas não de medo. Era expectativa. A vida dela tinha acabado de virar de cabeça para baixo mais uma vez. Só que agora, pela primeira vez, parecia estar indo na direção certa. Quando as portas do elevador se fecharam, ela se permitiu um pequeno sorriso. Não de vitória, mas de decisão tomada. A terça-feira começou diferente para Helena. Não era mais a mulher que organizava a casa em silêncio. Agora ela atravessava a porta principal da empresa com um crachá provisório preso na roupa e uma mistura de firmeza e tensão no olhar. Ela sabia que aquele dia não seria fácil. Quando entrou no elevador, 2 funcionárias que estavam lá dentro pararam de conversar assim que a viram. Não disseram nada, mas o silêncio falava por si. No andar da diretoria, o clima estava ainda mais carregado. Leonardo já tinha comunicado oficialmente que Helena assumiria a função de secretária executiva. O e-mail foi direto, destacando a formação dela e a experiência com idiomas. Mas, para muita gente, aquilo soou rápido demais, inesperado demais. Helena foi encaminhada para a sala ao lado da de Leonardo, um espaço organizado, com mesa ampla, computador novo e acesso direto à agenda da presidência. Quando ela sentou na cadeira pela primeira vez, respirou fundo. Não havia volta. Poucos minutos depois, Camila, que trabalhava na área administrativa, apareceu na porta com um sorriso educado. Disse que estava ali para ajudar com o que fosse necessário. O sorriso era cordial, mas os olhos avaliavam cada movimento de Helena. Perguntou se ela já tinha experiência com sistemas internos da empresa. Helena respondeu com calma que aprenderia rápido. Enquanto isso, na sala de Leonardo, Ricardo estava visivelmente irritado. Ele não tinha sido consultado sobre a decisão. Para ele, aquilo era mais do que uma contratação. Era uma afronta. Ele caminhava de um lado para o outro, dizendo que a empresa não era um laboratório de experiências pessoais. Leonardo manteve o tom firme. Disse que precisava de alguém de confiança ao lado, com preparo para negociações internacionais. Ricardo retrucou, perguntando se não havia profissionais no mercado com currículo mais sólido. Leonardo respondeu que currículo sólido não significa competência real. A discussão ficou tensa. Ricardo falou que aquela decisão poderia gerar comentários prejudiciais dentro e fora da empresa. Leonardo respondeu que estava disposto a assumir o risco. Do lado de fora, Helena já enfrentava os primeiros desafios. Recebeu uma pilha de documentos para organizar, compromissos para confirmar e uma videoconferência internacional marcada para o fim da tarde. Ela não tinha tempo para se preocupar com olhares atravessados.
Por volta do meio-dia, Ricardo apareceu na porta da sala dela. Não bateu. Apenas entrou. Olhou ao redor, analisando o espaço como se estivesse inspecionando o território. Ele começou com um tom aparentemente calmo. Perguntou se ela estava se adaptando. Helena respondeu que sim. Ele então comentou que a empresa tinha um padrão alto e que erros poderiam custar caro. A frase não era exatamente um conselho. Soava mais como um aviso. Helena manteve o olhar firme e respondeu que estava ciente da responsabilidade. Ricardo se aproximou um pouco mais da mesa e disse que esperava que ela não confundisse oportunidades com privilégios. A mensagem era clara. Ela não recuou. Disse que não estava ali por privilégio, mas por preparo. Ricardo segurou o olhar dela por alguns segundos. Depois virou as costas e saiu sem dizer mais nada. No corredor, ele encontrou 2 gerentes e comentou em tom baixo que decisões impulsivas costumam gerar problemas. Não citou nomes, mas todos sabiam do que ele falava. A tarde foi intensa. Helena participou da videoconferência com uma empresa parceira da Europa. Quando o representante começou a falar em francês, ela respondeu no mesmo idioma com naturalidade. Alguns funcionários que estavam na sala de reunião trocaram olhares surpresos. Não esperavam aquilo. Leonardo observava em silêncio. Cada resposta segura de Helena era também uma resposta indireta para quem duvidava dela. Mas Ricardo não desistiu. Ele começou a agir de forma mais estratégica. Pediu relatórios extras, exigiu cópias de e-mails, questionou decisões pequenas que antes não questionava. Queria encontrar qualquer falha. No fim do dia, um problema apareceu. Um e-mail importante para um fornecedor internacional não tinha sido enviado no horário previsto. Ricardo foi o primeiro a apontar o erro. Levantou a questão na frente de outros diretores, sugerindo que a nova organização da agenda estava falhando. Helena verificou o sistema e percebeu que o e-mail tinha sido programado corretamente, mas alguém havia alterado o horário de envio manualmente. Ela não acusou ninguém na hora, apenas explicou os fatos com clareza, mostrando registros no computador. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que era preciso cuidado redobrado, mas o olhar dele demonstrava irritação. O plano de expor um erro simples não tinha funcionado. Quando o expediente terminou, Helena ficou alguns minutos sozinha na sala. O dia tinha sido mais pesado do que ela imaginava, não pelo trabalho em si, mas pelo ambiente. Ela sabia que estava sendo observada o tempo todo. Leonardo apareceu na porta já quase no fim da noite. Perguntou como ela estava se sentindo. Helena respondeu que fazia parte do processo. Disse que não esperava facilidade. Ele comentou que Ricardo estava incomodado e que provavelmente continuaria tentando criar obstáculos. Helena respondeu que obstáculos não eram novidade na vida dela. Antes de sair, Ricardo passou novamente pelo corredor. Olhou para os dois conversando e desviou o olhar com frieza. Para ele, aquilo não era apenas disputa profissional. Era uma questão de controle. Quando Helena deixou o prédio, o céu já estava escuro. Ela caminhou até o ponto de táxi com passos firmes. Sabia que aquele era apenas o primeiro de muitos confrontos. E dentro da empresa, Ricardo começava a planejar algo maior. Porque, para ele, provar que Helena não merecia estar ali tinha se tornado mais do que uma opinião. Tinha virado uma missão pessoal. Os primeiros dias passaram como uma maratona para Helena. Não houve tempo para a adaptação lenta. A agenda de Leonardo estava lotada por causa do novo contrato internacional, e cada reunião exigia preparo, leitura prévia de documentos e atenção a detalhes que não podiam escapar. Logo na quarta-feira daquela semana, surgiu o primeiro grande teste. Uma empresa do Oriente Médio queria revisar alguns pontos técnicos do acordo recém-assinado. A reunião seria por videoconferência, com vários executivos conectados ao mesmo tempo. O problema é que o responsável pelo setor de tecnologia estava viajando e não poderia participar. Leonardo chamou Helena na sala dele logo cedo. Disse que precisaria dela mais ativa naquela conversa, não apenas organizando, mas participando mesmo. Helena ouviu com atenção, pediu os relatórios técnicos e passou a manhã inteira estudando cada detalhe. Enquanto isso, Ricardo circulava pela empresa como quem não quer nada, mas sempre observando. Ele já tinha percebido que Helena não cometia erros simples. Então começou a buscar situações mais complexas para colocá-la à prova. A reunião começou às 15h. Na sala estavam Leonardo, 2 gerentes e Helena. Do outro lado da tela, 4 executivos estrangeiros aguardavam respostas objetivas.
Assim que começaram a discutir questões técnicas mais profundas, Leonardo olhou para Helena discretamente. Era o sinal. Ela começou a explicar pontos sobre segurança de dados e cronograma de implementação. Falava com clareza, sem enrolação. Quando um dos executivos fez uma pergunta mais específica, ela respondeu sem precisar consultar papéis. Os gerentes ao lado trocaram olhares discretos. Não era comum ver alguém recém-chegado ter aquele domínio. Ricardo, que acompanhava a reunião de outra sala pelo sistema interno, franziu a testa. Ele esperava a hesitação, esperava a insegurança, mas o que via era controle. Em determinado momento, um dos executivos estrangeiros sugeriu uma alteração que poderia gerar custos extras para a empresa brasileira. Leonardo ficou em dúvida. A proposta parecia vantajosa no curto prazo, mas arriscada no longo prazo. Helena pediu a palavra. Explicou de forma direta os impactos que aquela mudança poderia causar. Não falou como alguém tentando impressionar. Falou como quem analisou os números de verdade. Argumentou que era melhor manter o plano inicial, mas propôs um ajuste intermediário que protegia ambos os lados. Houve silêncio do outro lado da tela. Depois de alguns segundos, os executivos concordaram com a sugestão dela. A decisão foi registrada ali mesmo. Quando a videoconferência terminou, um dos gerentes comentou que não esperava uma participação tão ativa dela. Não era crítica. Era surpresa sincera. Leonardo não disse nada naquele momento, mas o olhar dele mostrava confiança crescente. Ricardo, por outro lado, saiu da sala onde acompanhava tudo com expressão dura. Ele percebeu que atacar pela competência técnica seria mais difícil do que imaginava. No dia seguinte, surgiu outro desafio. Um fornecedor antigo da empresa começou a atrasar entregas e tentou culpar a nova organização interna pela falha. Ricardo rapidamente sugeriu que Helena revisasse todos os contratos para verificar possíveis erros. Era uma forma de sobrecarregá-la, mas ela aceitou a tarefa sem reclamar. Passou horas analisando cláusulas, prazos e registros de comunicação. Descobriu que os atrasos vinham acontecendo antes mesmo da mudança na equipe. Em vez de simplesmente apontar o erro do fornecedor, ela organizou uma reunião estratégica. Apresentou os dados de forma clara, mostrando a linha do tempo dos atrasos. O fornecedor ficou sem argumentos. Alguns funcionários que estavam presentes começaram a olhar para Helena de forma diferente. Não era mais a ex-empregada promovida. Era alguém que sabia o que estava fazendo. Mas Ricardo ainda não tinha desistido. Ele começou a espalhar comentários sutis pelos corredores. Dizia que era cedo demais para confiar totalmente, que era preciso tempo para provar consistência. Helena ouvia os comentários, mas não reagia publicamente. Ela sabia que qualquer confronto direto poderia ser usado contra ela. Certa tarde, um problema financeiro apareceu de repente. Um relatório mostrava uma diferença significativa nos valores de um projeto. Ricardo foi o primeiro a levantar a suspeita de erro na organização recente da presidência. Leonardo pediu que todos se reunissem para analisar o caso. Helena pediu acesso aos sistemas e começou a cruzar informações. Depois de quase 2 horas de análise, encontrou a origem da diferença. Não era erro atual. Era um lançamento antigo feito de forma incorreta meses atrás. Ela explicou o caminho do erro, mostrando datas e responsáveis. O silêncio na sala foi pesado. Ricardo não comentou nada naquele momento. Apenas fechou a pasta que estava segurando. A cada situação resolvida, a resistência dentro da empresa diminuía um pouco. Ainda havia desconfiança em alguns olhares, mas também começava a surgir respeito. No fim daquela semana, um funcionário mais antigo se aproximou dela na copa e disse que estava impressionado com a postura dela. Helena agradeceu, mas não deixou que aquilo subisse à cabeça. Ela sabia que o jogo ainda não estava ganho. Ricardo continuava atento, esperando uma falha maior. Na sexta-feira à noite, quando a maioria já tinha ido embora, Helena ainda estava na sala organizando relatórios para a semana seguinte. Leonardo apareceu na porta e perguntou por que ela ainda estava ali. Ela respondeu que queria deixar tudo alinhado. Ele comentou que estava provando seu valor mais rápido do que imaginava. Helena fechou o computador e disse algo simples. Valor não se prova falando, se prova fazendo. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos, porque ele sabia que, ali dentro, não era apenas uma funcionária mostrando competência. Era alguém consolidando espaço em um ambiente onde muitos torciam contra. E em algum lugar da empresa, Ricardo já pensava em um movimento maior,
porque pequenas provocações não estavam funcionando. Ele precisava de algo que realmente colocasse Helena em risco. A segunda-feira começou tranquila demais. E quando tudo parece calmo demais dentro de uma empresa que acabou de fechar um contrato milionário, é porque alguma coisa está prestes a explodir. Helena chegou cedo, como vinha fazendo nas últimas semanas. Organizou a agenda de Leonardo, confirmou 2 reuniões internacionais e separou documentos que seriam apresentados ao conselho naquela tarde. Por volta das 10 horas, o diretor financeiro entrou na sala dela com o rosto sério. Disse que havia um problema urgente. Um relatório enviado ao conselho naquela manhã mostrava um desvio alto de verba em um projeto estratégico. Não era um erro pequeno, era algo que poderia gerar desconfiança de investidores. Helena franziu a testa. Ela mesma tinha revisado os números finais antes do envio. Pediu para ver o documento. Quando abriu o arquivo, sentiu o estômago apertar. Os valores estavam diferentes dos que ela tinha aprovado no sistema na noite anterior. O diretor financeiro perguntou se ela tinha feito alguma alteração de última hora. Helena respondeu que não. Disse que os números tinham sido revisados com cuidado. Leonardo foi chamado imediatamente. Ele entrou na sala e percebeu o clima pesado. Assim que viu os valores no relatório, o semblante dele mudou. Aquela diferença era grande demais para passar despercebida. Ricardo apareceu logo depois, como se já soubesse do problema. Disse que tinha recebido uma ligação de um dos conselheiros questionando o desvio. O tom dele era controlado, mas havia algo ali que parecia satisfação contida. A reunião de emergência começou ali mesmo. Helena pediu acesso ao sistema para verificar o histórico de alterações do documento. O setor de TI foi acionado. Enquanto aguardavam, o silêncio na sala era quase sufocante. Ricardo quebrou o silêncio primeiro. Comentou que mudanças recentes na organização interna poderiam ter causado falhas. Não citou Helena diretamente, mas o olhar dele dizia tudo. Helena sentiu os olhares voltados para ela, não de acusação aberta, mas de dúvida. Era exatamente o tipo de situação que Ricardo esperava. O técnico de TI entrou com o histórico de edições do arquivo. Havia registros de alteração na madrugada. Um usuário tinha acessado o sistema depois das 2 da manhã e modificado os valores. Leonardo perguntou quem tinha autorização para aquele tipo de acesso. A resposta foi direta. Apenas 3 pessoas tinham permissão. Ele, o diretor financeiro e Helena. A sala ficou em silêncio. Ricardo cruzou os braços e comentou que talvez alguém estivesse sobrecarregado demais. Que erros acontecem quando há pressa para provar competência. Helena respirou fundo. Sentiu a pressão crescer, mas manteve a voz firme. Disse que não acessou o sistema na madrugada. Mostrou o histórico de entrada no prédio, que registrava sua saída antes das 8 da noite anterior. O diretor financeiro confirmou que também não esteve ali naquele horário. Então restava apenas Leonardo. Ele olhou para o relatório novamente. Disse que não fez nenhuma alteração. O problema era que o acesso ao sistema podia ser feito remotamente. Helena pediu para verificar o endereço de IP do login da madrugada. O técnico demorou alguns minutos para puxar os dados. Cada segundo parecia uma eternidade. Ricardo caminhava pela sala, aparentemente preocupado. Comentou que o conselho exigiria explicações rápidas, que um erro desses poderia comprometer a imagem da empresa no mercado. Quando o técnico finalmente trouxe o relatório técnico, Helena pediu que colocasse na tela. O IP registrado não era da casa de Leonardo, nem do celular dele. Era de um computador interno da própria empresa. Leonardo olhou para o técnico e perguntou de qual setor vinha aquele acesso. O técnico hesitou por um segundo antes de responder. Era de uma sala administrativa usada pela diretoria, mais especificamente, da sala de Ricardo. O ambiente congelou. Ricardo imediatamente reagiu. Disse que era impossível, que alguém poderia ter usado o computador dele sem autorização. Helena pediu calma e solicitou que verificassem os registros de entrada no prédio durante a madrugada. O sistema de segurança mostrava que apenas um crachá foi usado depois da meia-noite. O crachá era de Ricardo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que esteve na empresa naquela noite para revisar contratos antigos. Afirmou que não lembrava de ter mexido naquele relatório específico. Leonardo manteve o olhar fixo nele. Perguntou diretamente por que o documento foi alterado. Ricardo respondeu que talvez tenha aberto o arquivo por engano e salvado alguma versão incorreta. Tentou transformar a situação em descuido técnico. Helena não interrompeu. Apenas observava. O diretor financeiro comentou que o tipo de alteração feita não parecia acidental. Os números foram ajustados de forma estratégica.
criando a impressão de erro grave na nova gestão da presidência. O silêncio voltou a dominar a sala. Ricardo começou a perder a postura calma. Disse que aquilo era uma acusação séria, que estavam tentando colocar a culpa nele sem provas concretas. Helena falou pela primeira vez desde que o IP foi revelado. Disse que não estava acusando. Estava apenas mostrando fatos técnicos. Leonardo pediu que o relatório original fosse restaurado imediatamente e que o conselho fosse informado da tentativa de alteração indevida. Ricardo ficou pálido. Ele percebeu que a jogada que deveria comprometer Helena estava virando contra ele, mas em vez de recuar, decidiu ir além. Disse que mesmo que tenha sido um erro técnico, a responsabilidade final ainda era da presidência, e que talvez fosse hora de discutir liderança na próxima reunião do conselho. A frase caiu como uma bomba. Helena entendeu naquele instante que aquilo não era apenas sabotagem isolada. Era um movimento maior. Ricardo estava disposto a colocar a própria reputação em risco para enfraquecer Leonardo. Leonardo respondeu com frieza que o assunto seria tratado formalmente e que qualquer decisão sobre liderança passaria por investigação completa. A reunião terminou sem gritos, mas com tensão máxima. Quando todos saíram da sala, Helena permaneceu sentada por alguns segundos. Ela sabia que aquela tinha sido apenas a primeira grande crise e que Ricardo não tinha chegado ao limite ainda. Do lado de fora, ele caminhava pelo corredor com o olhar duro. O plano de derrubar Helena tinha falhado, mas agora ele estava disposto a algo maior. Não era mais sobre provar que ela não merecia estar ali. Era sobre tirar Leonardo do comando. E para isso, ele estava pronto para arriscar tudo. Depois do episódio do relatório alterado, a empresa entrou em estado de alerta. Não era algo anunciado oficialmente, mas todo mundo sentia que havia uma rachadura ali dentro. Leonardo não comentou publicamente sobre o que aconteceu, mas deixou claro para o setor de tecnologia que queria auditoria completa nos acessos internos dos últimos meses. Não era só sobre o arquivo da madrugada, era sobre tudo. Helena percebeu que ele estava diferente, mais calado, mais atento. Não era apenas raiva, era decepção. Ricardo não era um funcionário qualquer, era sócio, alguém que participou do crescimento da empresa desde o começo. Nos dias seguintes, o clima ficou pesado. Ricardo continuava circulando pelos corredores como se nada tivesse acontecido. Falava com naturalidade nas reuniões, apresentava números, fazia sugestões. Se alguém não soubesse do que estava acontecendo nos bastidores, diria que tudo estava normal. Mas não estava. A auditoria interna começou a encontrar coisas estranhas. Pequenos acessos fora de horário, downloads de documentos estratégicos, consultas a contratos confidenciais que não estavam diretamente ligados às funções de Ricardo. Nada isoladamente explosivo, mas juntos, os registros começavam a formar um padrão. Helena acompanhava parte da análise ao lado do setor de TI. Ela não tinha autorização para liderar aquilo, mas Leonardo fazia questão de mantê-la informada. Ele confiava na capacidade dela de enxergar detalhes que outros deixavam passar. Certa tarde, um dado chamou a atenção. Um pacote de arquivos havia sido copiado para um dispositivo externo semanas antes do contrato internacional ser fechado. O horário era tarde da noite. O usuário registrado era novamente Ricardo. Leonardo chamou uma reunião reservada apenas com o jurídico e com o responsável de tecnologia. Helena também estava presente. O responsável técnico explicou que os arquivos copiados continham projeções financeiras estratégicas, inclusive simulações que ainda não tinham sido divulgadas ao conselho. Leonardo perguntou se havia registro de envio externo desses documentos. O técnico respondeu que não podia afirmar com certeza, mas que houve conexão com um e-mail corporativo pouco usado, ligado a um antigo parceiro comercial que atualmente trabalhava para uma empresa concorrente. O nome da concorrente foi dito em voz baixa, mas pesado. Era uma empresa que vinha tentando disputar mercado diretamente com eles. A sala ficou em silêncio. Helena sentiu o estômago apertar. Aquilo já não era disputa interna. Era algo muito maior. Leonardo pediu para confirmar se o e-mail externo realmente tinha recebido anexos naquela data. O técnico disse que levaria algumas horas para rastrear. Enquanto isso, Ricardo foi convocado para uma reunião no fim do dia. Ele entrou na sala com postura tranquila, mas percebeu rapidamente que o clima não era comum. Leonardo foi direto. Disse que estavam analisando acessos internos e que precisavam esclarecer alguns pontos. Ricardo manteve a calma. Disse que não tinha nada a esconder. O responsável de tecnologia apresentou os registros de acesso, as cópias de arquivos
e a conexão com o e-mail externo. Ricardo ouviu tudo sem interromper. Quando foi questionado, ele respondeu que estava analisando cenários estratégicos por conta própria, que o envio para o e-mail antigo poderia ter sido erro de sistema. Helena observava em silêncio. Ela sabia que aquela explicação era fraca demais. O jurídico perguntou se ele autorizava a verificação completa das mensagens enviadas daquele endereço. Ricardo hesitou por um segundo, mas respondeu que sim. No dia seguinte, o resultado veio. Havia e-mails trocados com um executivo da empresa concorrente. Não eram mensagens diretas oferecendo informação, mas falavam sobre possibilidades futuras, mudanças de liderança e interesse em novos acordos estratégicos. Um dos anexos enviados continha parte das projeções financeiras internas. Quando Leonardo leu aquilo, sentiu algo diferente da raiva. Era traição mesmo. Não apenas contra ele, mas contra todos que trabalhavam ali. Ricardo foi chamado novamente. Dessa vez, não havia espaço para discurso técnico. Os e-mails estavam impressos sobre a mesa. Ele tentou argumentar que estava apenas avaliando oportunidades pessoais, que não havia fechado nenhum acordo. Mas o jurídico foi claro. Compartilhar informações estratégicas com concorrente configurava quebra grave de confiança e possível crime empresarial. Ricardo percebeu que o jogo tinha virado de vez. Ele tentou mudar o foco, dizendo que Leonardo sempre agiu de forma impulsiva e que a empresa precisava de liderança mais estável. Tentou transformar a situação em debate administrativo. Leonardo levantou da cadeira, mas não gritou. Falou com voz controlada. Disse que diferenças de visão eram normais, mas sabotagem e vazamento de informação não eram estratégia, eram traição. Helena permaneceu sentada, mas o olhar dela estava firme. Ricardo percebeu que não tinha saída ali dentro. Disse que falaria com seus advogados. O jurídico informou que ele estava afastado imediatamente das funções executivas até a investigação formal ser concluída. Quando Ricardo saiu da sala, o corredor parecia mais silencioso do que nunca. Alguns funcionários perceberam a tensão, mas ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Dentro da sala, Leonardo ficou parado olhando para os documentos. Helena se aproximou devagar. Não disse palavras de conforto vazias. Apenas comentou que às vezes a maior ameaça não vem de fora. Leonardo assentiu. Naquela noite, a empresa não comemorou vitórias nem falou sobre contratos. Falou sobre confiança quebrada. E enquanto Ricardo deixava o prédio com expressão dura e telefone no ouvido, ele sabia que aquela não seria uma saída silenciosa. Mas, pela primeira vez, desde que começou a sabotar por dentro, ele estava encurralado. E agora não era mais Helena que estava em risco. Era ele. Depois do afastamento de Ricardo, o clima na empresa mudou de um jeito difícil de explicar. Não era exatamente leve, mas também não era mais aquele ambiente carregado de desconfiança constante. Era como se todos estivessem respirando com mais cuidado, atentos, mas aliviados por saber que o problema maior tinha sido identificado. Leonardo passou a ficar ainda mais presente nas decisões do dia a dia. Ele sempre foi ativo, mas agora parecia determinado a acompanhar cada detalhe de perto. E, naturalmente, isso significava mais tempo ao lado de Helena. As reuniões se tornaram mais frequentes. Não apenas as grandes negociações, mas encontros internos, conversas estratégicas, análises de mercado. Helena estava em todas. No começo, a relação entre eles era estritamente profissional. Conversas objetivas, trocas diretas, decisões rápidas. Mas com o passar das semanas, algo começou a mudar de forma silenciosa. Era nos pequenos momentos que isso ficava claro. Às vezes, no fim do expediente, quando a maioria já tinha ido embora, os dois permaneciam na sala revisando relatórios. O silêncio já não era tenso. Era confortável. Eles conseguiam trabalhar lado a lado sem precisar preencher cada minuto com palavras. Em uma dessas noites, Leonardo fechou o notebook e ficou alguns segundos olhando pela janela do prédio. A cidade lá fora parecia calma, mas ele sabia que a responsabilidade que carregava era enorme. Helena percebeu o olhar distante e perguntou se estava tudo bem. Ele respondeu que estava apenas pensando em como as coisas mudaram rápido demais nos últimos meses, que quase perdeu a empresa, quase perdeu a confiança da equipe e quase não percebeu quem realmente estava ao lado dele. Helena ouviu sem interromper. Depois disse que mudanças rápidas às vezes revelam o que a gente não via antes. Não era uma frase ensaiada. Era simples, mas mexeu com ele. Aos poucos,
As conversas começaram a sair do ambiente estritamente corporativo. Entre uma reunião e outra, falavam sobre viagens que gostariam de fazer, sobre cidades que Helena conheceu durante o intercâmbio, sobre os primeiros passos da empresa quando Leonardo ainda trabalhava em uma sala pequena emprestada. Ele contou histórias do começo difícil, das noites sem dormir, das apostas arriscadas. Helena compartilhou momentos da época de estudante, das dificuldades para se manter fora do país com pouco dinheiro e muita vontade de aprender. Não havia drama nas histórias. Havia verdade. Em um almoço rápido entre reuniões, Leonardo comentou que nunca imaginou confiar tanto em alguém em tão pouco tempo. Helena respondeu que confiança não depende de tempo, depende de atitude. Ele sorriu. Os funcionários começaram a perceber que a parceria entre os dois ia além de simples hierarquia. Não havia favoritismo, não havia exagero. Havia sintonia, mas também surgiram comentários discretos. Alguns cochichos sobre proximidade excessiva. Helena sabia que isso poderia acontecer, e fazia questão de manter postura profissional em público. Mesmo assim, o sentimento começou a crescer. Foi numa tarde chuvosa que algo mudou de vez. Uma reunião importante tinha sido cancelada de última hora. A agenda ficou vazia por algumas horas. Algo raro. Leonardo sugeriu tomar um café fora do prédio para conversar sobre planos futuros da empresa. Sentaram em uma cafeteria simples, longe do ambiente corporativo, sem pastas, sem telas, sem pressa. A conversa começou falando de trabalho, mas naturalmente foi mudando de direção. Leonardo perguntou se Helena já tinha pensado em voltar para o exterior. Ela disse que não mais, que queria construir algo sólido aqui. Ele perguntou se ela se arrependia de ter aceitado o emprego na casa dele meses atrás. Helena pensou por um momento antes de responder. Disse que na época foi necessidade. Hoje, via como ponto de virada. Houve um silêncio leve entre os dois. Não desconfortável. Apenas carregado de algo novo. Leonardo percebeu que já não havia apenas como braço direito profissional. Havia admiração, respeito e algo mais difícil de nomear. Na volta para a empresa, caminharam lado a lado sob a chuva leve, sem guarda-chuva, rindo do improviso. A partir daquele dia, a relação ganhou uma camada diferente, ainda profissional, ainda cuidadosa, mas com troca de olhares que diziam mais do que palavras. Em uma noite especialmente longa de trabalho, já perto das 10 horas, a energia do prédio começou a ser desligada andar por andar. Eles estavam na sala de reuniões, revisando um projeto novo. Quando as luzes piscaram, Helena riu. Disse que talvez fosse sinal de que deveriam ir embora. Leonardo fechou a pasta devagar e ficou olhando para ela por alguns segundos. Não era olhar de chefe avaliando o desempenho. Era olhar de homem tentando entender o próprio sentimento. Ele deu um passo mais próximo, mas sem ultrapassar limite. Perguntou se ela também sentia que algo estava diferente entre eles. Helena não desviou o olhar. Disse que percebia, mas que tinha medo de misturar tudo. Leonardo concordou. Disse que também tinha medo. Não queria colocar em risco a confiança construída, nem a posição dela na empresa. Mas, ao mesmo tempo, ignorar o que estava crescendo parecia impossível. Eles não se tocaram. Não houve gesto impulsivo. Apenas uma conversa honesta. Decidiram que não fariam nada apressado. Que deixariam o tempo mostrar se aquilo era só resultado da intensidade dos últimos meses ou algo real. Quando saíram do prédio naquela noite, o ar parecia mais leve. Não havia promessa feita. Não havia decisão tomada. Mas havia algo claro. A relação entre eles já não era apenas parceria de trabalho. Era o começo de algo que nenhum dos dois tinha planejado. E pela primeira vez desde que tudo começou, não era crise, contrato ou sabotagem que ocupava o centro da história. Era sentimento. Depois daquela conversa na sala quase às escuras, nada foi dito oficialmente entre Leonardo e Helena por alguns dias. Mas tudo estava diferente. O jeito de olhar, o tempo que demoravam para encerrar uma conversa, o silêncio que agora parecia cheio de significado. Eles continuaram profissionais, como haviam prometido. Reuniões seguiram, contratos foram analisados, decisões foram tomadas. Só que por trás da postura firme, existia algo que já não dava para fingir que não estava ali. Helena começou a perceber que pensava nele fora do horário de trabalho. Coisas simples. Um comentário que ele fez durante uma reunião, uma preocupação que demonstrou com um funcionário mais novo, a forma como ele assumia a responsabilidade quando algo dava errado. Não era encanto vazio, era a admiração real. Isso deixava tudo mais complicado.
Leonardo também lutava com a própria cabeça. Ele nunca misturou vida pessoal com empresa. Sempre foi rígido com isso. Já tinha visto outros empresários perderem credibilidade por decisões emocionais. Mas o que sentia por Helena não parecia impulso. Parecia construção. Parecia consequência de tudo que viveram juntos. Certa noite, depois de um dia especialmente intenso, Helena estava organizando alguns contratos na sala dela quando recebeu uma mensagem de Leonardo pedindo para conversar. Não era sobre trabalho. Ele deixou isso claro. Ela respirou fundo antes de bater na porta da sala dele. Leonardo estava de pé, olhando pela janela como fazia quando precisava organizar os pensamentos. Quando ela entrou, ele fechou a porta com cuidado. Não havia tensão no ar. Havia expectativa. Ele começou falando de forma simples. Disse que tentou ignorar o que estava sentindo, que pensou que poderia ser só resultado da intensidade dos últimos meses, mas que quanto mais o tempo passava, mais claro ficava. Helena ficou em silêncio, esperando. Ele deu alguns passos até ficar na frente dela, mas mantendo distância respeitosa. Disse que não estava falando como chefe, estava falando como homem, que admirava a força dela, a inteligência, a coragem, e que em algum momento deixou de enxergá-la apenas como parceira de trabalho. O coração dela acelerou. Não era surpresa total, mas ouvir aquilo em voz alta mudava tudo. Helena respondeu com sinceridade. Disse que também sentia algo diferente, que tentou racionalizar, tentou colocar limites claros dentro da própria cabeça, mas que não conseguia mais negar. O silêncio que veio depois não era desconfortável, era carregado de verdade. Leonardo perguntou se ela tinha medo. Helena disse que sim. Medo de prejudicar a imagem dela na empresa. Medo de virar alvo de comentários ainda piores. Medo de que, se não desse certo, perdessem não só o sentimento, mas também a parceria profissional que construíram. Ele concordou com cada ponto. Disse que também tinha medo de errar, de tomar uma decisão que pudesse afetar a credibilidade dela. Mas perguntou algo que mudou o rumo da conversa. Perguntou se valia a pena deixar o medo decidir. Helena ficou pensando por alguns segundos. A vida inteira dela tinha sido feita de escolhas difíceis, sempre pensando em estabilidade, em segurança, em responsabilidade. Talvez, pela primeira vez, estivesse diante de uma escolha que envolvia apenas o próprio coração. Ela respondeu que não queria viver fingindo que nada estava acontecendo, que se fossem tentar, precisariam fazer do jeito certo, com transparência. Leonardo concordou na hora. Disse que não esconderia, que, se começassem algo, assumiria publicamente dentro da empresa quando fosse o momento adequado. Não queria que ela carregasse peso sozinha. A conversa continuou por quase 1 hora. Falaram sobre limites profissionais, sobre como manter decisões técnicas separadas da vida pessoal. Falaram sobre a possibilidade de críticas, sobre enfrentar comentários juntos. Não houve declaração exagerada. Não houve promessa eterna. Houve decisão madura. Quando a conversa terminou, o ambiente estava mais leve, como se, ao falar em voz alta, tivessem tirado um peso do peito. Leonardo deu um passo mais próximo, mas ainda respeitando o espaço dela. Perguntou se podia segurá-la pela mão. Helena sorriu de leve e respondeu que sim. Foi um gesto simples, nada impulsivo, apenas mãos entrelaçadas, firmes. Naquele momento, não existia empresa, conselho ou mercado. Existiam 2 pessoas que passaram por crise, pressão, desconfiança e descobriram algo maior no meio do caos. Nos dias seguintes, nada foi anunciado. Eles decidiram manter discrição até que a relação estivesse mais sólida. Mas dentro da empresa, alguns começaram a perceber mudança no clima. Não era favoritismo, era cumplicidade. Helena continuou desempenhando suas funções com a mesma firmeza. Leonardo manteve postura profissional em reuniões. Mas agora havia algo diferente quando se encontravam no corredor. Certa tarde, enquanto organizavam um novo projeto internacional, Leonardo comentou que nunca imaginou que um pedido estranho feito meses atrás mudaria tanta coisa. Helena riu e disse que a vida às vezes começa de forma inesperada. E ali, sem pressa, sem espetáculo, eles deram início a algo real. Não foi uma paixão impulsiva, foi escolha. E pela primeira vez, não estavam lutando contra uma crise. Estavam caminhando na mesma direção porque queriam. O relacionamento entre Leonardo e Helena não virou manchete interna da empresa da noite para o dia. Eles foram cuidadosos.
Primeiro fortaleceram o que sentiam longe dos corredores e das salas de reunião. Jantares discretos, conversas longas na varanda da cobertura, finais de semana simples que não tinham nada a ver com contratos ou metas. Era ali, nesses momentos tranquilos, que eles se conheciam de verdade. Helena descobriu que Leonardo tinha medo constante de falhar, mesmo depois de tudo que conquistou. Ele carregava a responsabilidade como se estivesse sempre prestes a perder tudo. Leonardo descobriu que Helena tinha uma força que vinha das dificuldades que enfrentou sozinha, mas também uma sensibilidade que ela raramente mostrava. Com o tempo, esconder o relacionamento deixou de fazer sentido. Não porque quisessem exposição, mas porque a transparência fazia parte do que tinham combinado desde o início. Leonardo chamou uma reunião com o conselho e comunicou de forma direta que estava em um relacionamento com Helena. Deixou claro que as decisões profissionais continuariam baseadas em competência e que, se fosse necessário, aceitaria auditorias extras para evitar qualquer dúvida. Houve silêncio na sala naquele dia. Alguns conselheiros trocaram olhares. Mas o histórico recente falava por si. Helena já tinha provado capacidade em diversas situações. Ninguém tinha argumentos concretos para questionar. Dentro da empresa, os comentários surgiram como era esperado. Alguns diziam que já imaginavam. Outros falavam que era inevitável depois de tanta parceria. Mas, diferente do que Helena temia, o respeito não desapareceu. Pelo contrário, muitos enxergaram ali algo natural. O tempo passou. O relacionamento ficou mais firme. Não havia drama constante, nem ciúme exagerado. Havia diálogo. Quando surgiam conflitos, resolviam conversando. Helena fazia questão de manter a própria identidade profissional. Leonardo respeitava isso. Certo domingo à tarde, eles estavam sentados na sala da cobertura, sem pressa, conversando sobre o futuro. Não era uma conversa planejada. Começou falando sobre viagens e terminou falando sobre vida. Leonardo perguntou como Helena se imaginava daqui a 5 anos. Ela respondeu que queria estabilidade, mas não no sentido financeiro. Queria construir algo sólido ao lado de alguém que estivesse disposto a crescer junto. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que, pela primeira vez na vida, conseguia se imaginar dividindo tudo. Não só empresa, mas casa, rotina, decisões difíceis e momentos simples. Helena sentiu o coração bater mais forte. Não era uma declaração ensaiada, era espontânea. Algumas semanas depois, Leonardo preparou algo simples. Nada luxuoso, nada exagerado. Convidou Helena para jantar em um restaurante que tinha significado para os dois. Não era o restaurante da reunião decisiva. Era um lugar menor, onde tinham ido algumas vezes desde que começaram a se aproximar. Durante o jantar, a conversa foi leve. Falaram sobre o início estranho da história deles, sobre como tudo começou com um pedido improvável. Quando a sobremesa chegou, Leonardo ficou mais sério. Tirou uma pequena caixa do bolso. Não fez discurso longo. Apenas disse que queria que aquela parceria não fosse só de trabalho, e nem apenas namoro, que queria construir família, dividir a vida oficialmente. Helena ficou alguns segundos em silêncio, olhando para ele. Pensou em tudo o que viveu, nas dificuldades, nas inseguranças, nas noites de dúvida. Pensou também nas risadas, no apoio, na confiança. Ela respondeu que sim. O casamento não foi um evento gigantesco. Eles decidiram fazer algo íntimo, com poucos convidados, amigos próximos, alguns familiares e alguns membros importantes da empresa que fizeram parte da trajetória deles. No dia da cerimônia, Helena estava tranquila, vestido simples, elegante, nada exagerado. Leonardo parecia mais nervoso do que em qualquer reunião de negócios que já enfrentou. Quando ela entrou, não havia música dramática, nem espetáculo. Havia emoção contida. Durante os votos, Leonardo falou sobre como a vida surpreende quando menos se espera. Helena falou sobre como às vezes a oportunidade vem disfarçada de desafio. Os convidados perceberam que não era apenas romance, era respeito mútuo. Depois da cerimônia, houve uma pequena recepção. Risadas, conversas leves, abraços sinceros. Alguns funcionários comentavam como a história deles parecia roteiro de filme. Mas para quem viveu cada etapa, nada ali foi fantasia. Foi consequência de escolhas reais. Na noite do casamento, quando finalmente ficaram sozinhos na cobertura, o silêncio era diferente de qualquer outro que já tinham vivido. Não era tensão, era tranquilidade. Leonardo olhou para Helena
e disse que se alguém tivesse contado meses atrás que tudo terminaria assim, ele não acreditaria. Helena respondeu que talvez o segredo tenha sido nunca tratar aquilo como destino pronto, mas como construção diária. Eles sabiam que a vida não ficaria perfeita de repente. Ainda existiriam desafios na empresa, decisões difíceis, pressão do mercado, mas agora enfrentariam tudo como casal. E enquanto a cidade seguia seu ritmo lá fora, os dois entendiam que aquela história, que começou com um pedido improvável, tinha se transformado em algo que nenhum contrato poderia medir. O casamento trouxe uma fase tranquila para Leonardo e Helena. A empresa estava estável, os contratos internacionais avançavam, e a rotina dos dois parecia finalmente equilibrada. Eles dividiam o tempo entre reuniões, viagens curtas e momentos simples em casa. Não havia mais clima de guerra interna. Ricardo já estava fora oficialmente, respondendo a processos, e o nome dele quase não era mais citado dentro da empresa. Alguns meses depois do casamento, Helena começou a se sentir diferente. Cansaço fora do normal, enjoos leves pela manhã, uma sensibilidade que ela não conseguia explicar. No começo, achou que era apenas estresse acumulado, mas algo dentro dela dizia que era mais do que isso. Quando o resultado do exame confirmou a gravidez, ela ficou parada alguns minutos olhando para o teste positivo. Não era medo. Era impacto. A vida estava mudando de novo. E rápido. Ela decidiu contar para Leonardo naquela mesma noite. Preparou um jantar simples na cobertura. Esperou ele chegar do trabalho e, depois que se sentaram, entregou a ele o exame dentro de um envelope. Leonardo abriu sem entender. Quando leu, levou alguns segundos para reagir. Ele levantou os olhos devagar e encarou Helena como se estivesse tentando confirmar se aquilo era real. Ela apenas assentiu. O sorriso que apareceu no rosto dele não foi contido. Foi sincero, quase infantil. Ele levantou da cadeira, foi até ela e a abraçou com força. Não disse grandes frases. Apenas repetiu que estava feliz, muito feliz. Nos dias seguintes, o clima entre eles era de expectativa. Conversavam sobre nomes, sobre como organizariam a rotina, sobre como equilibrar empresa e família. Era um momento novo, cheio de planos. Foi então que algo inesperado aconteceu. Em uma manhã comum de trabalho, a recepcionista avisou que um visitante importante estava no prédio. Leonardo desceu para receber pessoalmente. Quando viu quem era, ficou surpreso. Omar Al-Farid estava ali, sem aviso prévio. Ele cumprimentou Leonardo com educação, mas havia algo diferente no olhar dele. Não era apenas visita de negócios. Ele pediu para conversar em particular. Helena também foi chamada para a sala. Quando os três se sentaram, Omar começou falando sobre o andamento do contrato. Disse que estava satisfeito com os resultados até ali. Mas logo o tom mudou. Ele olhou para Helena e falou em árabe, com calma. Ela respondeu no mesmo idioma, surpresa com a visita. Depois de alguns minutos de conversa, Helena ficou séria. Leonardo não entendia tudo o que estava sendo dito, mas percebia que aquilo não era simples cortesia. Omar então mudou para o inglês. Ele disse algo que fez o ar da sala ficar pesado. Falou que naquela noite da reunião decisiva, já sabia que Leonardo e Helena não eram casados. Leonardo sentiu o corpo enrijecer. Omar continuou. Disse que antes de investir milhões em qualquer empresa, fazia investigações completas. Sabia que Helena trabalhava na casa de Leonardo. Sabia que o casamento apresentado naquela noite era encenação. O silêncio foi absoluto. Leonardo abriu a boca para se explicar, mas Omar levantou a mão, pedindo que esperasse. Ele disse que, no início, ficou irritado com a tentativa de encenação. Considerou ir embora imediatamente, mas decidiu observar, e o que viu mudou a decisão dele. Viu uma mulher que não apenas falava a língua dele, mas entendia cultura, negociação, postura. Viu alguém que respondia com segurança, que defendia argumentos com lógica e equilíbrio. Viu liderança. Omar olhou diretamente para Helena. Disse que o investimento não foi uma aposta em Leonardo sozinho. Foi uma aposta nela. Leonardo sentiu o chão quase sair sob os pés. Omar continuou dizendo que naquela noite percebeu que a empresa teria futuro porque existia ali uma mente estratégica além da figura do dono, que a presença dela demonstrava potencial real de crescimento. Ele afirmou que se Helena não tivesse assumido a conversa naquele momento crítico, o contrato não teria sido assinado. O silêncio na sala era pesado. Leonardo olhou para Helena como se estivesse enxergando uma nova dimensão da própria história. Ele sempre soube que ela foi decisiva, mas ouvir aquilo do próprio investidor era diferente.
Omar finalizou dizendo que voltou ao Brasil não apenas para revisar metas, mas para deixar algo claro. Se em algum momento Helena deixasse de ter voz ativa dentro da empresa, ele reconsideraria a parceria. Depois dessas palavras, ele se levantou. A reunião terminou sem aperto de mão dramático, apenas com uma confirmação silenciosa de que o poder ali estava distribuído de forma diferente do que parecia. Quando Omar saiu da sala, Leonardo permaneceu imóvel por alguns segundos. Ele não estava com raiva. Não estava envergonhado. Estava chocado. Durante meses ele acreditou que salvou a empresa com ajuda inesperada, mas agora entendia que, na visão do investidor, a base do futuro da empresa não era ele sozinho. Era Helena. Ele virou para ela, ainda tentando organizar o que sentia. Perguntou se ela tinha alguma ideia de que Omar poderia ter percebido tudo naquela noite. Ela respondeu que desconfiou quando ele fez certas perguntas pessoais, mas não tinha certeza. Leonardo soltou um pequeno riso nervoso. Disse que passou a vida inteira tentando provar que era capaz de liderar sozinho, e que no fim, o maior contrato da empresa foi fechado porque alguém enxergou capacidade em outra pessoa ao lado dele. Helena se aproximou e disse algo simples: que parceria não diminui ninguém, multiplica. Leonardo ficou em silêncio. Pela primeira vez, ele não sentia necessidade de ser o centro da história. Naquela noite, na cobertura, ele ficou pensando em tudo o que aconteceu desde o primeiro pedido inesperado. Um pedido feito por desespero, uma encenação improvisada, uma revelação que mudou o rumo da empresa. E agora, a confirmação de que o futuro deles não estava baseado apenas no poder dele, mas na força dela também. Enquanto Helena segurava a mão dele e falava sobre o bebê que estava a caminho, Leonardo entendeu algo que nunca tinha percebido antes. O maior investimento que salvou a empresa não veio do dinheiro de um bilionário. Veio da mulher que ele quase não enxergou no começo. E aquela noite em que fingiram ser marido e mulher não foi apenas teatro. Foi o ponto exato em que o destino da empresa mudou de mãos. Silenciosamente. Definitivamente.